Bem-vindos a mais um episódio do Produtividades, o podcast da Lean Solutions, onde a gente traz profissionais que realmente têm experiência, têm o que a gente chama de barriga no balcão, para trazer insights para você sobre transformação digital, sobre dados e sobre produtividade. Estou aqui com o meu co-host Caio mais uma vez. E aí, Caio? Beleza, como é que tá, Felipe? Temporada BH? Coisa boa, né? Episódio fazendo em casa, jogando em casa, tranquilo, né? Hoje a gente pode falar uai à vontade? Ah, já rola até pão de queijo aqui, pô. Bom demais, velho. Muito bem, muito bem. Hoje estamos com mais um nome de peso, né? Hoje tá um cara com um currículo pesado, um cara que eu conheço tem muito tempo e tá aí, né, trabalhando numa das principais empresas aí de tecnologia, de mercado financeiro, que vai poder falar muito sobre insights, dados e tomada de decisão. Abreviamos o currículo do cara, dão 3 páginas. Não, tá aqui, as páginas estão todas aqui. História dele pra contar. Muito bem, bem-vindo, Felipe. Opa, boa noite, pessoal. Bem-vindos também ao nosso papo aqui. Beleza. Bacana. O Filipão tá hoje como analista sênior do Nubank, né? Isso mesmo. Mas não nasceu lá, né? Não, foi uma longa trajetória. Bem... Cara, muito bom, né? Hoje vamos contar então um pouco dessa sua trajetória pra galera, né? Tenho certeza que tem vários insights aí ao longo do caminho. E é uma trajetória que, né, a gente lê seu currículo hoje, né? Área falando de aquisição de cliente, funil, né? Mas engenheiro, né? Não, engenheiro, e vem um detalhe também, né? O cara não é daqui, né? O cara é de longe, né? Conta pra mim de onde que vem. Começa aí contar. Não, vamos lá. Como começa essa história? Então, né, você já disse, né, estamos aqui em Belo Horizonte, mas eu sou de Aracaju. Vim cursar engenharia elétrica aqui na UFMG, e é daí que eu conheço o grandiosíssimo Caio, né? Fomos parceiros de curso aí, várias batalhas vencidas um ao lado do outro. E desde então estou aqui. Completaram 11 anos já que eu estou em Belo Horizonte. 11 anos em Belo Horizonte, que... Sim. É, 2014, né? Cheguei na UFMG. É mesmo. É isso. Que momento falou assim, vou fazer engenharia... Que momento maluco, né? Falou assim, vou fazer engenharia elétrica, vai dar certo. Cara, eu faço essa pergunta direto. Eu falo assim, cara, como é que é o racional que a pessoa para e fala assim, vou fazer engenharia elétrica numa das escolas mais difíceis de engenharia do Brasil? Eu acho que não tem uma resposta certa, né? Assim, tem sempre algum parafusinho solto para tomar essa decisão, mas aquela história, né? Ensino médio era muito bom com exatas, matemática, física, direcionado para engenharia ali, alguma coisa de exatas. Qual engenharia? Eu tenho uma história muito boa. Eu cheguei, fiz uma listinha assim, engenharias que existem para cursar no Brasil. Na época eram, 35, alguma coisa assim. Risquei, cheguei a 11. Aí mostrei para meu pai, pai, me ajuda aqui, né? Aí ele, não, 11 é muito, né? Dá uma peneirada a mais aí. Cheguei com 4, eu acho. Aí ele olhou assim, engenharia química não. Das outras 3 você escolhe, mas eu indicaria você fazer elétrica. Ele é engenheiro eletricista. Ele sabia qual buraco eu tava me metendo. Eu falei assim, vamos lá, né? Vamos mergulhar de cabeça aí nessa piscina. Comecei a fazer engenharia elétrica em Campina Grande, na Paraíba. Lá é uma escola de renome também. Mas aí, Enem e essas coisas, consegui passar na UFMG, mudei pra cá e tá aí, 11 anos que tô aqui em Belo Horizonte. Nossa, e a gente tá parando para pensar também, né, cara, como é que, né, olhando teu currículo aqui, né, conheço sua história já tem um tempo, mas como é que é importante a gente se expor a atividades diferentes durante a graduação, né? A gente até trocou essa ideia no off, mas assim, como é que as pessoas muitas vezes ela tem um foco só do acadêmico? Ela chega lá, ela estuda, mas é óbvio que existe um contexto, né? Por exemplo, quem faz particular, às vezes a pessoa trabalha de dia, tem que estudar à noite, não tem tempo para nada, mas aí eu acho que é um privilégio muito grande, né? Quem pôde fazer, teve as condições financeiras e tudo para poder fazer uma federal, alguma coisa e estar ali exposto no dia a dia, mas também existe o diferencial da pessoa de falar assim, cara, já que eu tenho esse tempo, deixa eu me expor a outras coisas, né? Então, assim, o que você pode falar dessas outras coisas que você acabou se expondo na graduação? Boa. Dessas outras não, né? Dessas muitas outras coisas, né? Você falou. Mudei de página aqui. Vou fazer uma listinha aqui de tudo que eu participei, mas antes um contexto, né? Eu cheguei na UFMG e eu me dei de cara com uma universidade com um campus gigantesco. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, não é possível que eu vou ficar só dentro da sala de aula aqui. Tem que ter alguma coisa a mais para fazer.
E aí, assim, na recepção da matrícula, já tinha os grêmios de cada engenharia recepcionando seus calouros. Na primeira semana de aula, equipe de competição, Baja, Fórmula, equipe de robô, equipe de avião. Como assim, velho? Eu sou aluno universitário e vou construir um avião? Eu quis entrar de cabeça. Então, assim, de coisas menores, tipo, aula de forró, quarta-feira, de noite, na praça de serviços, entrar em empresa júnior, participar do Grêmio, fundar uma equipe de competição, que foi o Tesla, né, que é um carro Fórmula elétrico, né, foi a primeira... eu fui da equipe fundadora da UFMG. Na época que a gente fundou a equipe, devia ter 10 no país inteiro. Então, assim, tinha muita oportunidade, eu queria aproveitar essas oportunidades. Eu sabia que só a sala de aula não seria o suficiente para mim, vendo todo aquele universo que a universidade me proporcionava, né? E eu quis aproveitar tudo. Dentre várias coisas que tinha ali, coisas que eu mergulhei muito de cabeça foram o Grêmio, a empresa Júnior, o Tesla, que eu ajudei a fundar, e vários outros projetos paralelos que essas iniciativas ajudaram a me promover, né? Isso é porque o cara falou que engenharia elétrica era difícil, né? Eu não sei como é que arruma tempo pra esse tanto de Como é que arruma tempo pra esse tanto de coisa, né, cara? Mas olha pra você ver, né, Felipe, como é que é engraçado. E as histórias vão convergindo, né? A gente já sentou aqui, cara, pra conversar com bastante gente, né? A gente tem muito orgulho desse projeto, de a gente ter tirado do papel recentemente. Mas, assim, as histórias são muito parecidas, né? São muito parecidas. Né? Praticamente todo mundo que senta nessa mesa aqui são pessoas que, cara... De destaque, né? Que a gente entende que se destacou muito por essa mentalidade. Porque, assim, se fosse pra pensar, assim, eu preciso fazer esse tanto de coisa que você fez? Não. Qual que é a missão da pessoa? É entrar, formar, se tornar um engenheiro, um profissional, o que for, e, né, ter uma mão de obra mais qualificada pro mercado. Mas a gente percebe que as pessoas que tiveram destaque em suas carreiras foram pessoas que foram se expondo a coisas diferentes, né? E o Felipe aqui não é o primeiro, né? E a gente sempre se pergunta muito isso no momento de contratação, né? A gente olha para as pessoas que estão lá na linha desenvolvendo projeto, ministrando treinamento com a gente, né? A gente olha para as pessoas que estão nos nossos clientes também, e a gente sempre se pergunta qual que são os principais pontos de diferença na formação das pessoas, né? E esse eu acho que é um dos principais pontos da diferença, porque tem o cara que ele entra na faculdade e ele só resolve o problema que ele tem que resolver, que é passar nas matérias, gastar ali 4 anos, 5, enfim, o tempo que foi formar, né? Ou seja, ele resolveu o que ele era obrigado a resolver. Sim. E tem o cara que procura problema, né? Temos aqui um ótimo exemplo que procura muito problema pra resolver. Né? Porque, cara, no final do dia né? Você entrar para qualquer órgão acadêmico, qualquer movimento estudantil, é você procurar mais tarefa para o seu dia a dia, mais tempo. Né? Fizemos engenharia aqui, sabemos como é um curso corrido, apertado, né? Mas você procurar problema. E isso vai ser carregado, né, essa característica, para a vida profissional também. Vai. E os caras que se destacam são geralmente quem? Os caras que olham um problema, que muitas vezes até não é do cara, né? Ele abraça e fala aqui, cara, daqui que eu resolvo. Né? Vira um solucionador de problema, né? E não aquele cara reativo que me conta aí, chefe, o que eu tenho que fazer? Eu acho que esse paralelo é super válido, né? Porque, assim, você vai aprendendo e desenvolvendo essa habilidade na faculdade, e o Felipe lembra, lá na FMG, cara, a gente tinha muito pouco direcionamento. A gente tinha assim, cara, o problema tá aqui e você tem que se virar para poder arrumar. Pega exercício antigo, pega a prova antiga, olha, pega um veterano que sabe muito de equação diferencial, entra numa sala e estuda. Porque, assim, se você também fez engenharia, você sabe como é que é. Essa história de eu sento lá, vejo a aula, faço o exercício do livro, se você fizer só isso, você não sai de lá. Você não vai passar. Então, eu acho que essa questão de você ser uma pessoa assim, mais correria, né, que pega, resolve e tudo mais, eu acho que a própria engenharia traz a necessidade de você se desenvolver nisso, né? Porque óbvio que tem os minigênios, né? A gente conheceu um monte de minigênios lá, que cara, era incrível. O cara sentava, olhava assim a matéria e fazia tudo. Só que assim, isso era numa sala de 40, 2 numa sala de 40. Certo. Mas é pensar cinema, assim, né? Os nós meros mortais, cara, a gente tinha que
lançar a mão de todos os recursos para poder conseguir entregar o que precisava, que era, né, a matéria, a prova, o que for. Mas até esse desenvolvimento de lidar com gente, né, cara, em termos de, igual o Grêmio, igual você estava, né, na parte de eventos. Conta pra gente, assim, quais são os principais insights, o que você foi aprendendo ali, por exemplo, ajudou a fundar o Tesla, Grêmio, assim, o que você tira dessa somatória de experiências extracurriculares que você mesmo se propôs? Tá. Como você falou, estava na parte de eventos do Grêmio. Passei boa parte da minha temporada no Grêmio nessa função. Uma das coisas principais que a gente desenvolvia lá era a recepção de calouros, uma festa chamada Farofão, e aí tinha que mexer com os stakeholders, desde comprar, achar a bebida para comprar do jeito mais barato possível, porque estava todo mundo quebrado, então a gente tinha limite de orçamento, então tinha restrições ali, né? Nessa hora que nasce a criatividade, né? Exatamente, achar o local para fazer, conversar com a galera, achar a melhor data para um curso inteiro, né? Assim, tinha que encaixar num período que ninguém estava tendo prova, que ninguém estava tendo apertado, para ter maior quantidade de pessoas indo. Esse é um exemplo simples, é uma confraternização de calouros. Coisa pequena que a gente fazia todo semestre. Mas aí as coisas vão crescendo, né? Vão ganhando proporção, forma. Né? Exato. O que a gente consegue fazer a mais para o curso, além dessa confraternização? E se a gente for fazer uma semana de engenharia elétrica? Mas o que vai ser essa semana de engenharia elétrica, né? Já tinha um tempão que ela tinha morrido, né? Existia nos primórdios lá do Grêmio essa semana, já tinha morrido há muito tempo, a gente tentava ressuscitar e não conseguia, até que em 2016 eu juntei mais uns 3, 4 colegas de curso. Vamos fazer, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar profissionais de mercado, vamos conseguir alguma empresa que normalmente são empresas que os nossos colegas gostam de procurar estágio, vamos procurar alguma empresa que é referência no mercado para fazer uma palestra para a gente, vamos tentar aqui organizar um negócio bacana, assim, preço quase zero, mas coffee break em tudo, conseguir um patrocínio para fazer alguma coisa legal para todo mundo. Obviamente, uma confraternizaçãozinha no final, né, para todo mundo ficar mais feliz. Faz parte. Conseguir organizar essas coisas, ajeitar tudo bonitinho, conseguir conversar com gente de fora da faculdade, né? Chegar para veterano e falar assim, velho, você passou pela mesma coisa que a gente, você tá nessa empresa bacana aí, dá um help, consiga algum cara muito bom aí para vir falar com a gente. E assim a gente organizou 2 anos seguidos numa semana de engenharia elétrica bem legal. Eu tenho muito orgulho dessa iniciativa que a gente conseguiu tocar, né? E aí vai para outras, sim, saí do Grêmio, fui para a empresa Júnior, organizei o processo seletivo da empresa Júnior também, conversar com todo mundo, deixar toda a empresa Júnior a par do que estava tudo acontecendo. E aí, no processo seletivo do Nubank, o primeiro case que eu tenho é o quê? Como organizar um processo seletivo. Já tinha passado por essa experiência. Tirei de letra. Chegou no final da entrevista, a entrevistadora falou assim, véi, você foi um dos melhores entrevistados que eu já tive. Entrevistados que eu já tive. Uhum. Como é que você conseguiu dar tanta ideia? Como é que você sabia, dos corner cases que ia acontecer? Não, eu já vivi essa experiência na prática. Eu já tinha organizado um processo seletivo de médio porte dentro da universidade. Então, assim, cada coisinha que você vai fazendo na sua vida, você vai ganhando experiência que no futuro você pode somar e entregar uma coisa muito melhor, ser um destaque por causa daquilo tudo que você viveu, né? Eu acho que tem que ter uma maturidade muito grande e talvez na própria época que você estava se expondo a essas atividades, você não tinha talvez essa noção do impacto que isso ia ter lá para frente. Né? Não tem como ter essa maturidade, né? 10 anos atrás, né? 8 anos atrás. Mas é importante também entender muito que, né, são investimentos que a gente vai fazendo na própria carreira, né? Porque é uma coisa que a gente fala muito, né? Igual na minha própria carreira, eu já contratei muita gente, né? Então eu fico pensando assim, cara, o que você tiver para poder expor é melhor, porque principalmente quem tá ali, no entry level, né, entrando agora no mercado, eu tenho uma pessoa que tem uma experiência numa empresa júnior e o cara que não fez nada durante a graduação. Fala assim, o que você fez durante a graduação? Eu só fiz as matérias. Tirei 90 em tudo. Tirei 99 em tudo. Aí eu tenho outro cara, às vezes, que tirou 70 ou por ali, e assim, se expôs, fez empresa júnior, organizou uma semana de engenharia, sabe lidar com gente, sabe conversar, sabe negociar.
né, sabe vender, né? E às vezes, né, a gente sempre fala também aqui de venda, né? Porque o pessoal tem muito essa coisa na cabeça que vendedor é aquele cara assim que não deu certo em nada na vida, ele caiu na cadeira de venda. Mas a ideia do vender é assim, cara, eu tenho uma ideia, eu preciso vender essa ideia dentro da empresa. As pessoas precisam literalmente, né, comprar essa ideia. Então, esse tipo de experiência que você teve te ajudou, né, a gerar esse diferencial, né? Então, assim, empresa júnior e todos esses pontos, eles são muito bem-vindos, mas eu acho que o engraçado é isso. Porque na época que você está inserido, você não tem noção do impacto que você vai ter lá na frente. Não tem nenhum. Não, durante a faculdade eu tava fazendo isso porque eu achava legal. Então, assim, pô, desafio bacana, velho. Assim, será que isso vai me trazer frutos no futuro? Não sei. Não dá nem ligando, mas né? traz. Eu acho que o Outra importante... experiência atrás. E eu acho que a gente aprende uma coisa muito interessante. E quando você vai para um dos movimentos que ele é muito técnico, ok, com certeza vai te agregar muito. Mas quando você vai para outros movimentos, igual você organizou a Semana da Engenharia, uma coisa é você pedir alguma coisa para alguém hoje, que seu network, né, já está todo no mercado. Né, quando você fala, eu sou analista sênior do Nubank, né, hoje é diferente. Outra coisa é você chegar, meu amigo, eu sou universitário. Sou 4º período. Não comecei nem você vai lá dar uma palestra. O que vai receber? Não, nada. Você tem que pagar seu próprio Uber para ir lá. O capital político desse tamanhozinho, né? Capital político zero, né? É muito difícil. Eu lembro que eu tinha que convencer a dona do sítio a deixar a gente fazer a calorada da engenharia lá, porque, cara, todo ano ela falava, cara, vocês nunca mais pisam aqui, né? Dava uma bagunça, né? Você tinha uns problemas com o local, assim, então você tinha que persuadir. E, tipo assim, com pouco capital político, com pouco recurso, porque nessa época todo mundo não tem dinheiro nenhum. Só que eu acredito muito que as pessoas menosprezam essa habilidade de gestão e gerenciamento, porque era uma festa de faculdade. Cara, não é, e você também é testemunha. Pelo menos lá na FMG, né, a nossa geração lá, viu a coisa escalar de uma festa que era num quintal ali ou na áreazinha da FMG para ser uma festa na esplanada do Mineirão gigantesco com atrações absurdas, nacionais. Então, assim, teve gente que fez a sua própria carreira em promoção de evento e tudo mais de gerenciamento, e hoje a gente vê o tamanho da proporção que as festas ganharam, por exemplo, é um negócio surreal. Assim, eu tava lá, ninguém me contou. Eu lembro do primeiro evento. Hoje, quando eu vejo divulgação em Instagram, com mídia paga, com CTA, com um monte de coisa, com conversão direto no Simpla para comprar ingresso e tudo mais, eu falo assim, gente, como é que né, entre muitas aspas, um bando de moleque, né, um bando de jovens conseguiu fazer esse negócio tomar essa proporção. Então é muito interessante, assim. E para o negócio ter virado o sucesso que virou, você tem esse desenvolvimento de habilidade. E lá era desenvolvimento de habilidade, assim, cara, era empírico, era muito Gemba, era muito assim, não tem ninguém te ensinando. É fazendo, errando, faz de novo. Contratou um lugar na festa que era tudo barro, ninguém nem lembrou. E, cara, a próxima a gente melhora e vamos pra frente. Era o que tinha. E, de vez em quando, a concorrência também tava antenada, né? Pô, a festa da engenharia tava crescendo, a do direito ia fazer um negócio que a engenharia ficava assim, como é que eles fizeram isso dar certo, velho? Vamos atrás, vamos tentar descobrir. Tentava, errava, pô, não, no semestre que vem a gente tenta e vai dar certo. Tentava e dava certo. E aí, pô... Só que assim, aí a galera fala, mas era só organizar uma festa. Cara, quem tá lá fazendo acontecer é que sabe como é que é, entendeu? Não adianta. E quando a festa é menor, a administração de conflito é maior, né? Porque todo mundo quer fazer valer seu ingresso, né? Exatamente. Era uma das coisas mais difíceis que eu já organizei, formatura. Eu era presidente da comissão de formatura. Não, caótico. Todo mundo queria escolher o salgadinho que ia ter na festa, cara. Exato. É um negócio... E na minha eram só 30 formandos, né? Meu curso era muito menor ali e tal. Cara, era uma guerra para escolher o salgadinho da festa. Então, imagina, todo mundo ali capiando dinheiro, fazendo rifa, fazendo festa para pagar a formatura e todo mundo querendo fazer valer cada centavo. Então, era você conciliar... de novo, habilidade de conciliação. Sabe onde que eu uso isso hoje em dia? Hoje, aqui na Lean. Por quê? Às vezes a gente tem um kickoff do projeto que tem lá 4, 5 pontos focais, cada um, cara, vê o processo de um jeito. E aí o pior que às vezes você tem cada um vendo o processo de um jeito, mas nenhum deles sabe a cadeia de valor inteira. O cara sabe a caixinha dele. A caixinha dele sabe demais. Só que às vezes é uma caixinha do lado e tá as duas pessoas lá, e como um não conhece a caixinha do outro, cada um quer defender o seu. E você tem que entrar numa situação dessa para conciliar 4, 5 visões diferentes para resolver o mesmo problema.
E se não for alguém externo, né, aquele negócio, santo de casa não faz milagre, a coisa não vai. Então, assim, pô, é uma habilidade que desenvolveu lá atrás com festa, com o que for, tá usando hoje. Só que se você não se expor a essas coisas diferentes, você vai só desenvolver o técnico, né? Então, acho que é uma coisa que você fez com muita primazia desde a época da faculdade, né? Mas aí, assim, fizemos todo esse apanhado contigo aqui, pô, Grêmio, show de bola. Qual foi o próximo passo depois da faculdade? Como é que você começa a sua vida profissional mesmo? Minha vida profissional, cara, eu comecei dentro da engenharia mesmo, né? Eu estava estagiando na área de hidrelétricas, comecei a trabalhar como projetista de hidrelétrica, só que eu via, tipo, o mundo evoluindo muito rápido e a hidrelétrica, ela estava lá 100 anos atrás, está aqui hoje. E vai continuar. E vai estar aqui daqui a 100 anos. Existe desenvolvimento de tecnologia hidrelétrica? Muito. Mas as coisas andam num ritmo mais devagar do que eu gostaria. E aí, uma grande amiga minha do curso também entrou no Nubank e olhou pra mim e falou assim, velho, as conversas que eu tenho dentro do Nubank é exatamente a conversa que eu tenho com você. Sim, é a mesma galera. É o mesmo racional, as mesmas piadinhas até. Uhum. Você nunca pensou em trabalhar com tecnologia, trabalhar com dados? Isso era que ano, Filipão? Só pra gente contextualizar a galera. Ah, tá. Isso já era 2021, né? Era finalzinho de 2020 para 2021, aquela época de pandemia, todo mundo meio preso dentro de casa. Exatamente. Tem esse pesar também que é importante tocar. E para mim era coisa de filme, sabe? Pô, eu acho que eu nunca vou mexer com tecnologia, eu não estagiei com isso, não programava, não... Como é que eu vou fazer essa transição? Ela falou, velho, eu te ensino como é que eu fiz e vai ter um processo seletivo grande do Nubank, ano que vem, né? E nessa época tava tendo muito processo. Muito processo seletivo. Tava tendo muito processo seletivo. E só pra fazer um paralelo também rapidinho, trazendo de novo a faculdade, né? Olha o background que a gente vem, Felipe. Na engenharia elétrica, a gente tinha as matérias de algoritmos, né? A EDS 1 e a EDS 2, algoritmo de estrutura de dados. Né? Aí eu vou dar a minha opinião, né, CPF aqui. Não tem nada mais que afasta uma pessoa do ramo de tecnologia do que a EDS 1 e a EDS 2. Sim. Olha que loucura, olha que loucura. Nós temos um amigo, hoje em dia, o Vieira Rodrigo, que tá no Canadá, né? Hoje em dia mexe com desenvolvimento de games e tudo mais, cara. Um cara super proeminente na carreira dele. Só que ele foi um cara que, tipo assim, tomou pau na matéria de AIDS 2. Eu não sei se foi 5, 6, 7 vezes, cara. Tipo assim, o cara reprovou um monte de vezes na matéria de algoritmo. E hoje ele mexe no mercado de tecnologia, um dos mais proeminentes que tem trabalhando no Canadá com tecnologia para games. Olha que doideira, né? Ele reforçou muito, né? Não, ele aprendeu bastante. Ele aprendeu muito. Ele gostou tanto, gostou tanto que ele fez mais de uma vez. Mas assim, era um negócio que desincentivava a gente demais, cara. Desincentivava demais. Então assim, a gente tinha alguns amigos que já tinham feito curso técnico de programação e tudo mais, né? Lucas e tudo, que já era uma galera mais proeminente, que fazia com a mão nas costas. Mas assim... Quem pegou de primeira ali, uma EDS, tomou um susto. Tomou um susto gigante. E assim, isso tira a pessoa pro mercado de tecnologia. Então, assim, pra gente entender que você acabou no mercado de tecnologia, é porque você tinha muito tino mesmo, muita, né, uma proeminência para esse tipo de mercado, porque eu entendo, né, e aí, de novo, a opinião do CPF aqui, você não foi incentivado a isso durante a faculdade? Não. Incentivado. Não fui, foi, assim, ao acaso, bem entre aspas, né? Sim, claro. A gente tava falando aqui no início, todas as suas experiências vão te levar a algum lugar. A experiência que eu tive de conhecer as pessoas que eu conheci e as pontes que essas pessoas fizeram para mim me levaram a desembolcar num processo seletivo do Nubank. Tive a sorte, de novo, entre aspas, de ter amigos que já trabalhavam no Nubank, que me mostraram o caminho das pedras, como estudar, né, para esse processo seletivo, que ainda hoje, né, é muito parecido com um processo seletivo de empresa de consultoria. Então existem diversos materiais na internet muito bons para você estudar sobre isso. E na época não se exigia um conhecimento técnico em dados. Precisava desse conhecimento de
de negócios, né? De entender o negócio, entender a dor, entender quem é o cliente, entender as alavancas que vão mexer nas métricas que estão sendo estudadas. Isso tudo você apresentava nos cases que eram aplicados. Né? Passei, aprendi, assim, tudo que eu aprendi de código, eu aprendi dentro do Nubank. Eu acredito que essa época passou. Eu não tô vendo mais muita gente chegar crua do jeito que eu cheguei. Já tem que ter tido uma experiência, nem que seja básica. Eu brinco. Antes do Nubank, minha análise de dados era uma planilha de Excel que não chegava a 1000 linhas. Hoje, se eu tiro o extrato da menor planilha, assim, tem que limitar para rodar um pouquinho mais rápido, é mais de 1000 linhas, sabe? Então, e lá dentro eu aprendi tudo, ótimos mentores, muita mão na massa, e tô aí até hoje, ainda bem. Não, pô, que legal. E é interessante ver, né, que principalmente depois da pandemia, né, muita gente repensou carreira, né? Eu também faço a minha transição ali para 21, né? Eu acho que isso a gente tem muito em paralelo de, né, as pessoas vão te dando esse feedback externo. Né? Pô, você é um cara tão de tecnologia, um cara com drive tão para dados, né? E eu acho que faz muito sentido você ter feito essa migração para um mercado tão tecnológico desse. E assim, o que a gente ouve de impressão, né, Felipe, externa também, é que pelo menos nessa época, né, 21, 22, a gente entende que o Nubank estava buscando muito potencial, né? Então, estou buscando pessoas com potencial e eu estou disponível para lapidar. Né? E talvez hoje, a gente pensando até em termos de mercado diferencial competitivo, talvez não haja muito espaço para lapidar tanta gente, porque você tem competição, você tem muita coisa acontecendo, talvez você precise de uma mão de obra mais já, pelo menos assim, um pouquinho já lapidada, né? Não um diamante bruto ali para você lapidar desde o início. Né? E também de tamanho de empresa, né? Pô, naquela época, o Nubank tinha 30, 40 milhões de clientes. Hoje tem mais de 100. Assim, mais que dobrou de tamanho em 4 anos, sabe? Então, era um momento em que o Nubank estava não era mais uma startup, era um unicórnio já em grande ascensão, mas hoje, pô, já é um dos bancos com o maior número de clientes do Brasil. E aí já foi para fora do país, já expandiu muito. Tá em um momento diferente da empresa também, né? Mas assim, existem várias empresas que eu acredito que hoje em dia estariam no momento que o Nubank estava lá em 2021. Então, se alguém está querendo fazer uma transição de carreira, eu acho que ainda tem oportunidade, ainda tem... dá para dar esse pulo de uma forma não traumática, vamos dizer assim. De uma forma mais tranquila. Né? E uma coisa que a gente pensa muito aqui também, cara, que, né, olhando de fora pelo menos, o Nubank é um lugar, né, que inspira muita inovação, né? A gente conhece a história do banco, né? A gente sabe, né, o potencial tecnológico, né? Tá sempre na ponta da lança em termos de, né, trazer novas tecnologias, né? Um exemplo que a gente sempre traz também aqui, que o Nubank foi uma das primeiras grandes empresas a avaliar, a trocar a stack inteira deles para Flutter, né? Que foi um negócio super, né, trouxe muito barulho na comunidade de devs. Cara, pô, mas vai trocar pro Flutter? Sério mesmo? Todo mundo aquela... Né, no desenvolvimento web ali mais tradicional. Então, assim, eu acho que é uma empresa que está sempre nesse ponto. Essa visão nossa, cara, você confirma ela? Você entende que hoje em dia ainda é nessa linha? É muita inovação e tecnologia em todas as áreas que você olha, assim, de operação, tratamento com cliente, a processos internos, a modelos. Por exemplo, eu tenho um exemplo legal. Eu entrei no Nubank no time de prevenção à fraude. Nesse time, a gente era na parte de transacional, né? Então, qualquer coisa envolvendo um cartão, crédito, débito, presencial, online, a gente estava avaliando todas as transações. Obviamente que é impossível você avaliar cada transação que um cliente faz manualmente. Então, a gente tinha diversos modelos de machine learning rodando ali em paralelo, em cima de todas as transações que aconteciam. E eu estava do lado de um dos modelos, eu não era um dos cientistas de dados que desenvolvia o modelo, mas eu estava ali assim, poxa, olha, a gente teve tal ataque de fraude aqui, identificamos esses padrões, esse dado aqui foi comum a esses ataques, e esse dado não está sendo avaliado pelo modelo. Vamos estudar colocar isso no modelo? E aí o modelo tem, você pode deixar ele mais preciso, só que aí tem o balanço de
poxa, se vai capturar mais fraudes, vai bloquear mais transações reais também, porque não é uma ciência exatamente, você não consegue dizer 100% de todas as transações, né? Então, tem essa jogadinha aqui, que essa parte eu mexia mais, sendo um analista de dados, né? E o cientista de dados ficava ali, elaborando mais o modelo, fazendo com que ele fosse mais preciso e que ele fosse mais assertivo, né? Porque eu acho que é super interessante também, cara, a forma de trabalhar certo com tecnologia. É uma coisa que a gente fala muito lá na Lean, em termos assim, cara, tecnologia é uma ferramenta, né? Então é aquele negócio. Se a pessoa só conhece o martelo, para ela tudo é prego. Então, assim, eu só sei resolver os problemas de uma forma só. É entender, por exemplo, igual o machine learning. Também já toda vez tem um boom. O Felipe fala assim, tem as modas, né? Tem as palavrinhas mágicas que acontecem. Machine learning talvez hoje já nem é mais um termo mágico. Hoje em dia é agente de IA. Agente de IA e tudo mais. Um agente de IA para chamar de seu. Para chamar de seu, exatamente. Então, assim, quando a gente estava falando de machine learning, eu acho que o mais interessante é isso. Você vê empresas como Nubank, Hotmart, quem está na ponta da lança mesmo em termos de tecnologia, de entender assim, cara, eu não posso ter só o cientista de dados, mas eu também não posso ter só o PO, só o Product Owner ou só o analista de negócio. Eu tenho que ter esses caras trabalhando muito um do lado do outro. Porque um vai trazer a visão do negócio a ser resolvido e o outro vai trazer a visão da tecnologia. Não adianta achar que o analista de negócio sabe mais de tecnologia do que quem está ali é o cientista e vice-versa. Mas aí é muito bom que cada um traz uma somatória aqui, que a gente brinca lá dentro, que às vezes é 1 mais 1 dando 2, 3, 4, 5, né? Então, por exemplo... multiplicador, né? Trazer um caráter exponencial mesmo para entrega de valor. Então, assim, porque às vezes, cara, quando a gente tá falando de machine learning, tem que tomar cuidado, porque às vezes eu faço um overfit, ou seja, a minha solução ali de extrapolação, ela tá muito, né, um overfit em cima dos dados treinados, então ele só vai trabalhar ali em cima, ele não vai ter capacidade de extrapolar para outras situações, mas talvez se eu for rígido demais, eu vou começar a taxar a transação que é verdadeira, então tem que ter um balanço. E eu acredito muito que a área técnica, junto com a área de negócio, trabalhando de forma coesa, que vai trazer esse melhor resultado. Porque a gente vê muitas vezes também assim, né, muito de barriga no balcão mesmo. Às vezes o cara de negócio, o cliente nosso chega assim, e meio que fala assim, ó, cara, o problema tá aqui, ó, resolve aí. Eu falo, cara, mas eu não tenho todo o contexto de negócio que você tem, não adianta. Só que ao mesmo tempo também, muitas vezes ele quer entrar demais na solução técnica que a gente está propondo, e eu gasto muito tempo lá tendo que explicar para uma pessoa não técnica o porquê do tomar as decisões técnicas, né? É óbvio que a gente tem que explicar. Não posso chegar e simplesmente entregar uma caixa preta para o cliente e falar, cara, tá aqui, ó, resolve, porque a ideia não é essa, né? A gente fala até de sustentação de projeto. Quem vai sustentar o projeto, né? Alguém precisa sustentar o projeto. Esse filho, né, precisa de um pai. Pode ser a Lean, como pode ser o cliente. Alguém tem que sustentar, porque também tem aquela ideia mágica, né? Cliente acha... E cliente interno também de empresa. Às vezes você entrega um projeto... A solução está na nuvem, em cima, magia. Tá com Deus, tá lá no Monte Olimpo e vai funcionar para sempre. É exatamente isso também, por exemplo, nas minhas experiências pregressas também, eu já entreguei, por exemplo, solução de BI que eu entreguei, falei, cara, tá entregue. Ó, mas isso aqui eu estou entregando. Quem vai sustentar? Aí chegava lá e disse, mas sustentar? Isso é igual o cara, quando ele sai da casa da mãe dele, sabe? Como ele olha a roupa suja no cesto do banheiro e fala, caramba, mas ela não saiu daqui, sabe? O cara tá esperando a roupa parecer lavada, né? Essa louça, eu deixei ela ontem, ela continua aqui agora. O que tá acontecendo, cara? Aconteceu alguma coisa que eu voltava e tava tudo limpo, velho. Tá acontecendo. Tipo assim, eu acho que é isso que é engraçado. Só que assim, na nossa percepção externa aqui, a gente tem uma percepção muito que vocês lá dentro do Nubank têm uma maturidade maior para isso. Tem uma maturidade de entender as coisas que muitas vezes eu preciso explicar para clientes que não vêm de um domínio tecnológico. Lá a gente atende cliente do agro, cliente de diversos ramos, né, parktechs e um monte de tipo de cliente. Então, às vezes, a gente precisa dar esse, entre aspas, esse banho de loja em termos assim, cara, um projeto de tecnologia funciona assim. Ele tem que começar menor, porque ele tem um caráter experimental. Não é simplesmente construir um prédio de novo, porque a construtora vai construir o mesmo prédio, cara, é a mesma coisa, é repetir, é empenhar a mão de obra, é falar com o material, é colocar o cara lá do acabamento e tudo mais, e é uma repetição, a licitação com a prefeitura, é documento, então ele simplesmente vai
gerar um novo projeto. A analogia que a gente faz internamente lá, que eu brinco, né? Até com a Ananda aí, beijo pra Ananda, que a gente fala assim, cara, é replicar o project. Eu tenho meu project lá, minha EAP, toda detalhadinha ali, com todo o início, término, todas as atividades. Eu vou construir um novo prédio, eu pego isso aqui, copio e colo. Cara, tecnologia, independente se é um projeto que é um consultor entregando, uma empresa terceirizada, alguma coisa, cara, pode ser muito parecido, mas na prática não é. Que igual chega sempre assim, né, Felipe? Nossa, mas eu queria exatamente isso aí que você está mostrando, mas pode... Vírgula. Mas é só um ifzinho. Mas é só mudar um negocinho. Cara, na hora que você vai ver o negocinho, é igual comprar carro usado. Você levanta o capô, meu amigo, tem 500 mil problemas ali dentro. Eu queria uma casa igual essa aqui, mas ela precisava ficar ali naquele penhasco. É só esse detalhe. É só o detalhe, né? Então, assim, a gente enxerga muito essa maturidade que vocês têm, até porque se não tivesse, eu acredito que o market share não estava tão alto, né? Então, assim, pô, você acabou de falar, saiu de um cenário de 30 milhões para 100 milhões, né? Por exemplo, eu sou cliente do Nubank, eu posso falar, cara, eu sou um cara muito satisfeito com o tipo de serviço que vocês prestam por causa da facilidade. E aí até um ponto que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, a gente pode voltar nesse ponto mais de tecnologia, mas é sobre essa questão de, né, essa centricidade no cliente. Porque, por exemplo, todo mundo aqui sabe, né? O processo de ser atendido por alguém no Nubank, ele é um processo muito facilitado, né? Se a gente for olhar histórico né, dos bancos mais tradicionais e tudo mais, aquele negócio de, presencialmente eu ter que ir lá resolver coisa do meu financiamento da minha casa, uma dor de cabeça danada. Então, assim, o ponto é, toda vez que eu precisei do atendimento do Nubank, cara, eu fui sempre muito bem tratado e numa experiência que eu não precisei ligar pra ninguém. Aí eu tô falando de CPF, não sei se você gosta. Você gosta de ligar pra alguém hoje? Uma vez eu fui abrir uma conta num banco que não era no Nubank. Aí a gerente falou assim, nossa, mas você não quer o pacote aqui de benefícios, aí você não vai poder vir cá fazer tal coisa. Eu falei pra ela assim, você é uma pessoa muito legal, mas se Deus quiser, eu nunca mais quero voltar aqui. Esse é meu objetivo. Cara, a ideia é não te ver, né? Assim, eu não quero te ver, né? E eu acho que muito também essa competição, cara, em termos de essa centricidade no cliente, ajuda muito a puxar. Por exemplo, eu também sou cliente do Itaú. Eu tenho experiência para falar. O atendimento no Itaú, principalmente depois dessa leva de fintechs e tudo mais, melhorou, cara, de forma estratosférica. Muito. Porque hoje eu tenho lá uma gerente no aplicativo que eu mando mensagem. Mas, cara, isso há um cenário de, vamos colocar aí, 5, 6 anos atrás, não era tão facilitado. A experiência no aplicativo, a experiência de atendimento. E eu acho que é muito uma questão, né, de competição. Você tem um que começa a levar a barra. Se esses caras aqui não correrem atrás, eles vão perder mais, vão ficar para trás. Né? Como é que você vê essa parte do atendimento ao cliente? Assim, você acredita que é uma diretriz, é um top-down que vocês tomam lá? Ou é uma coisa que você entende que, cara, até mesmo os analistas, a galera tem isso muito na veia? Como é que bota isso em prática? É um valor da empresa. E assim, desde os primórdios do Nubank, ele foi criado, as lendas dizem, né? Davi, que é o grande fundador, né? Davi, Cris e Ed, ele estava fazendo um projeto aqui no Brasil e tentou abrir uma conta num banco brasileiro. E aí ele até zoa, assim, até nos rituais internos, né? Não, aí tinha que passar por uma porta giratória. Para mim, isso já era a maior fricção, sabe? A porta giratória já era terrível. E depois você ficava horas dentro ali de uma agência para conseguir abrir uma conta. E não queria nada demais, era uma conta. O pacote, deixa para contratar o pacote depois, eu quero só abrir minha conta aqui. Ele passou por todo esse perrengue e falou assim, como é que eu faço para diminuir tudo isso? Com alguns cliques você já está com sua conta e se você tiver qualquer problema, em minutos você resolve. Isso, assim, é a pedra fundamental do Nubank, sabe? É ter o cliente ali no meio de tudo que está acontecendo e resolver todas as dores, todos os problemas que aquele cliente está sentindo da forma mais simples e eficiente possível. Simples, eficiente e rápida possível. Então, o Nubank eu acho que já tem 14 anos, 13, não lembro agora de cabeça, mas é uma coisa que tem desde o início e até hoje continua muito em voga. Existem prêmios dentro do Nubank para o projeto que mais ajudou o cliente, que botou o cliente mais no centro. Então, é uma coisa que continua rodando internamente no dia a dia para a gente, né? Isso é um tema bom que eu acho que é um insight
legal, assim, de uma empresa que é referência como o Nubank, né, como a gente vê que é, como que vocês selecionam, né? Como é que é essa mentalidade de selecionar o que vai ser resolvido? Né? Porque problema, desafios, ideias, todo mundo tem a rodo, né? Como que isso, como é que essa engrenagem funciona? Porque esse é um dos desafios, né, Caio, que a gente vê nos nossos clientes, né? Tem mais algumas perguntas correlatas para fazer depois, mas eu vejo que esse é um dos desafios, cara, escolher problema, porque às vezes você tá, aquele velho gráfico simples, né, de esforço e impacto que às vezes as pessoas não conseguem fazer, né? Sim. Acho que começa por aí, mas conta pra gente, né, um pouquinho de como é que vocês enxergam isso. Cara, essa é uma pergunta legal, porque eu acho que, primeiro, antes de tudo, você tem que estar apaixonado pelo problema, não pela solução. Porque, de vez em quando, hoje, por exemplo, IA, tá muito na moda. Pô, tá ali com um problema, taca IA e tenta resolver. Não, você não tá apaixonado pelo problema aí. Você tá apaixonado em tentar jogar IA em tudo. É tentar identificar criticamente, assim, poxa, qual é o problema? O que é que nosso cliente está sentindo que está dando errado? Levantou isso, quais são as possíveis soluções? Eu acho que eu nunca estive num projeto no Nubank em que um problema do cliente tinha somente um caminho para seguir. Era várias alternativas, matriz de risco, matriz de impacto, matriz de esforço. Qual é o melhor caminho que a gente precisa seguir? De vez em quando a gente tem uma solução maravilhosa, mas vai demorar 1 ano para entregar. Não, a gente precisa entregar, a gente precisa resolver esse problema mais rápido. Tá, com 1 ano a gente resolveria 100% do problema do cliente. Mas se a gente quebrar essa solução em pequenas etapas, e com essa primeira etapa aqui, com 1 mês e meio, a gente resolve 70% da dor do cliente. Já fica mais fácil de encaixar no roadmap das equipes, né? Já fica mais fácil de negociar. A gente quebrou essa solução aqui, por 1 mês e meio eu vou precisar pegar um engenheiro de software emprestado de outra equipe, porque ele já tem um conhecimento que a gente vai precisar. É muito mais fácil eu ter esse engenheiro de software emprestado por um mês e meio do que por 1 ano inteiro. Exato. Sabe? Quando você consegue quebrar tudo menor, e essa mentalidade de, cara, eu sei que tem um problema que é 100% ali. Eu não vou conseguir resolver isso tudo numa tacada só. Qual é a coisa que eu consigo fazer, o menor pedaço dele que eu consigo fazer, que consegue resolver a maior parte desse problema? Eu acho que essa mentalidade de priorização ajuda muito a escolher o que é que a gente vai atacar, como é que a gente vai atacar e com quem a gente vai atacar, né? Quais recursos a gente vai usar para atacar cada problema. Porque essa frase é boa, né, cara? Ser apaixonado pelo problema e não pela solução em si, né? E eu acho que no mercado que a gente vive de tantas transformações, né? Hoje tá difícil de acompanhar, né? A gente é do mercado de tecnologia, né? Você também. Cara, é difícil pra gente acompanhar. Todo dia surge uma coisa nova. Todo dia sai um negócio novo, todo dia muda. E aí eu acho que na sua fala aí, eu acho que tem vários pontos que eu acho que fazem muito sentido. Para todo mundo que tem problemas para resolver e que vai passar por tecnologia principalmente. Acho que de forma geral, mas por tecnologia principalmente. Quando você olha para o problema, como você está falando, né? Você está preocupado com a dor, resolver a dor isso no primeiro momento e não com como, né? Eu e o Caio, a gente fala isso semana sim, outra também lá, que é o cara que liga pra gente e fala assim, cara, é como o paciente, o cara que chega no médico e fala assim, doutor, então, eu quero tomar uma Neosaldina, eu quero um esparadrapo, aqui você dá 3 pontos, sabe? Me dá uma bengala pra cá. Não faz sentido, né? Peraí, o que você tem? Me conta o que você tem. Exato. Não, e é muito também, cara, entender assim, essa fala que você trouxe sobre esse negócio de, cara, vamos começar um projeto e já vamos fazer um roadmap de 1 ano. Cara, isso pra mim hoje em dia é uma das maiores insanidades que existem em 2025. E é muito difícil tangibilizar isso na cabeça de um cliente, principalmente que não vem no mercado de tecnologia. É muito difícil. E às vezes eu chego assim e falo assim, tá, mas você precisa que a gente já faça um cronograma de 1 ano, é porque pra você alocar o budget de uma vez, já ter tudo? Ele, não. É que eu preciso de previsibilidade.
Aí eu tô assim, mas, cara, deixa eu te contar uma novidade, talvez. A imprevisibilidade que você vai ter é essa. Cara, é tipo assim, você chegar e contratar, e não precisa ser com a Lean, cara, com qualquer parceiro, qualquer coisa, tipo assim, você contratar um projeto de tecnologia de 1 ano e achar que vai ter todas as etapas certinho e vai tudo fluir na ponta da caneta, cara, chega a ser leviano da minha parte falar que eu consigo fazer isso. Então, assim, a gente lá sempre tá propondo, cara, começar menor. É uma coisa que eu falo sempre lá no comercial. Eu falo, cara, vamos ser muito sinceros aqui, pragmático. Vocês estão contratando a Lean pela primeira vez. Vocês não conhecem a empresa. Vocês não sabem como é trabalhar com a gente. Vocês não têm uma noção de como é que a solução tecnológica que vocês estão nos pedindo vai tomar forma. Pode ser que durante o projeto vocês vão ter um aprendizado que vocês vão falar assim, nossa, cara, se eu tivesse pensado nisso no início, eu já tinha colocado no início. Mas você não ia ter esse insight já no início, cara. É você tomando forma e você vai pegando a experiência e vai vendo. É igual a gente faz analogia lá com filho, né? O Felipe recentemente teve mais uma criança aí. Então, assim, com certeza tá tendo novos aprendizados que, tipo assim, o primeiro filho não teve. E com certeza também, assim, ele já usou alguns aprendizados do primeiro filho com o novo filho. Mas, assim, é entender que cada experiência também, ela é diferente, cara. Ela não é igual. Então, assim, quando vem alguém falando assim, não, já coloca tudo, já começa tudo. Eu falo, cara, não, cara, vamos começar pequeno. É a mesma coisa na época, igual a gente tava de trends, né? Hoje é a gente há uns... Que ano que era que eu quero um BI para chamar de meu? Você é 18, 19? Não, 20. 20? Por aí, uns 5, 6 anos atrás. Cara, estourou a época do BI. Foi até uma época que a Lean cresceu muito em cima desse hype de BI, tá? Cresceu, assim, não estamos reclamando, graças a Deus que existiu, porque isso ajudou a empresa bastante. Mas, cara, era BI para tudo. E hoje em dia a gente ainda vê, né, que existe também não o hype, né, mas assim, a galera não tem a mentalidade também para projetos de BI. Você chega lá e fala assim, você quer ver quais KPIs, quais indicadores que você quer ver assim num painel? Tudo mais? Cara, eu quero tudo. Fala, mas quantos indicadores você tem? Eu tenho 30. Fala, mas você quer um painel com 30 indicadores? O cara, não, eu não posso perder nenhum indicador do meu processo. Tudo mais. Eu falei, cara, se eu te colocar um painel com 30 indicadores, você vai olhar para o quê? Vai ser tipo aqueles brokers de ação, que assim, vermelho, verde. Você não consegue enxergar nada ali dentro, entendeu? Então, assim, é também entender que, cara, para cada tipo de tecnologia, eu trato ela de uma forma, mas, assim, se existe uma bala de prata para tecnologia, e que a gente odeia esse termo lá dentro da Lean, mas é entender, assim, começar pequeno. Seja BI, seja agente de IA, seja algoritmo de machine learning, o que for, tem que começar pequeno, até porque a gente estava conversando em off, né, Felipe? Em termos assim, cara, fica mais fácil de eu iterar, fica mais fácil de eu mudar de rota se eu precisar. Sim, com certeza. Então, assim, talvez para vocês lá, isso seja muito tá muito incutado, né? Então, assim, tá muito absorvido no DNA de vocês. É o padrão, assim. Entendeu? Então, assim, só que é a realidade que a gente não vive lá, e até uma parte boa de não viver, porque um dos nossos posicionamentos lá também na Lean é sempre ter essa postura muito consultiva e propositiva, né? Isso é um lema que o Felipe, cara, tem onboarding de desenvolvedor, a Felipe chega assim, meu amiguinho, senta aqui que eu vou te dar o banho. Que é a catequese. Já adoro o ter da catequese. É igual assim, pô, missa, todo domingo. Teve a missa domingo? Legal. Domingo que vem tem de novo. Mas eu fui na missa. Legal. Domingo que vem tem de novo. É o que a gente fala. Tem uns papos internos lá que a gente conversa num mês e fala assim, pô, mas conversamos legal. Mês que vem tem de novo. Porque, cara, é repetição em cima de repetição. Então, assim, cultura, né? É pra gerar cultura, é pra gerar valor. É igual você falou, ter o valor instaurado na empresa. Então, assim, eu acho que é muito legal, cara, você tá trazendo esse ponto que confirma muito um viés que a gente tem de olhar para o Nubank e ver que isso é um DNA de vocês, né? Mas esse DNA, o que você entende que isso... Qual que é o ROI disso? Qual que é o resultado que traz na ponta mesmo? Né? Você falou muito no impacto para o cliente, mas quais são os outros impactos que você entende que essa mentalidade ajuda a trazer? Antes de falar disso, eu tenho 2 casos que são rapidinhos, mas que complementam muito o que você falou. O primeiro é o do hype, né? Pô, hoje, IA em tudo. Machine Learning é uma IA. Como eu tava falando lá do caso de fraude. E aparece que é um negócio que nasceu ontem, né? Não, mas, pô, tem décadas de estudo, né? Mas, enfim, Machine Learning, o caso que eu tava falando lá de fraude, pô, é uma IA, a gente poderia atacar tudo dentro da IA. Mas não, tem coisas que a gente olha e fala assim, isso daqui, com 3 condições, uma regra estática, como a gente chama,
a gente não precisa gastar o poder computacional todo que a IA tem e já resolve nosso problema inteiro. Então, assim, você não precisa de uma bazuca para matar uma formiga. De vez em quando tem ferramentas muito mais simples, muito mais rápidas que vão resolver o seu problema. Esse é o primeiro ponto de, tipo, não precisa usar a trend do momento para fazer tudo, né? Não precisa ter um dash de 30 graus. gráficos. Que você queria aí, Felipe. Cara, obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Depois encerramos. Valeu. Depois o Pix cai na conta, né? O Pix cai na conta. E o segundo caso é de começar pequeno e ir evoluindo. A gente estava com um caso de, temos esse problema, a solução perfeita é essa aqui. Tudo automatizado, vai rodar tudo lindo. 1 ano e meio de desenvolvimento. 1 ano e meio de desenvolvimento? 1 ano e meio de desenvolvimento. O que a gente precisa testar? Tinha, sei lá, 40 etapas de teste. A gente não vai conseguir testar isso. A gente não vai testar isso tudo só lá no final de 1 ano e meio. O que a gente pode fazer agora? Vamos pegar um cliente na mão e fazer esse processo que a gente quer que seja 100% automatizado na mão para ver se dá certo? Vamos. Fizemos. Isso aqui já deu errado. Como é que a gente melhora? Melhorou aqui. Esse pedacinho aqui tá começando a dar certo agora, né? Esse pedacinho aqui a gente pode automatizar. Entregou mais uma etapa do projeto. E assim, ao invés de já começar com 100% da base de clientes que estão sofrendo aquele problema, pega 1% ali, faz um tratamento em cima deles, vê se está tudo dando certo, deu certo, itera, vai crescendo, vai para 5, vai para 10, daqui a pouco você está em 100% e você já começa a entregar valor do projeto no mês 1, ao invés do no mês 18, né, no final do projeto. Então vai pequenininho ali que vai ser melhor. Você consegue revisar seu projeto melhor, você consegue pivotar se alguma coisa der errado, você consegue testar mais soluções, talvez a solução que você pensou hoje para daqui a 1 ano e meio, daqui a um ano e meio ela já está defasada. E você vai fazendo pouquinho por pouquinho, você vai conseguindo atualizar ela, chegar lá no final do ano e meio, ela está super atual, resolvendo o problema que você quer que ela resolva. Você foi também colhendo os aprendizados ao longo da jornada, porque assim, uma coisa, cara, é no dia 0, no kickoff do projeto, eu bato o martelo e falo assim, vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Mas para garantir a tal previsibilidade que eu preciso de um projeto de 18 meses, se é para ser previsível... Então assim, não tem como ser meio termo. Ou a gente vai ser previsível mesmo, ou não vai ser tão previsível. Vai ser previsível. Então, esse escopo fechado aqui, eu não mudo. E a gente vai perder uma qualidade de entrega gigante durante o desenvolvimento, porque eu já comecei com um negócio gigantesco, todo o meu recurso alocado, tudo certo, que não cabe essa flexibilidade de ficar mudando coisa dentro desse projeto, né? Igual eu e Felipe, a gente tem, né, acho que é uma grata oportunidade de, às vezes, conversar com umas figuras muito grandes, por exemplo, não vou citar quem é, mas aquele diretor Latam de TI que a gente conversa muito aqui dentro. Ele é um cara old school, da velha guarda mesmo. Ele falou, Caio, ele chegou... Cara, a gente fez um projeto, cara, não vou abrir valores, mas assim, foram 10 meses de negociação, 15 reuniões com o time da América Latina inteira. Era a reunião que eu entrava, tinha literalmente, cara, 30 pessoas dentro do Teams. Cara, muita negociação espanhol, uma loucura. Ele chegou no final e falou, Caio, eu preciso de um número. Eu preciso que você me dá um número. E é um número e você vai colocar em 2 slides tudo que você vai me entregar. E não pode fugir daquilo ali. Aí eu falei assim, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Só que o que eu te garanto aqui já no dia 1 é que esse papel que eu tô te entregando, ele vai sofrer diversas modificações. E o pacote de manutenção e sustentação que você quer que eu também já coloco, isso aqui vai ser consumido nos primeiros meses. Eu posso colocar uma condição aqui, eu tô te falando esse projeto, o projeto vai custar X, e eu tô te dando uma caixinha de segurança também de manutenção pro final. E eu posso fazer assim, eu só abro essa caixa quando o projeto acabar. Mas eu te garanto que daqui a 3 meses você vai me pedir a chave do cofre. Tem certeza que você quer ir assim? Ele, tenho, porque para aprovar, não sei o que, para o conselho eu preciso assim. Tudo bem. Fui lá, mandamos uma proposta, fechamos. É atualmente o maior projeto da empresa. Só que, cara, não deu 3, deu 4 meses. 4 meses me ligaram, falaram, cara, cadê a chave do cofre? Eu tô assim, é para abrir já? Já é para abrir, porque tem que pôr melhoria, porque tem coisa que a gente não pensou no início que agora a gente tá vendo que vai precisar. Falei, tudo por mim?
tudo bem. Só que aí hoje, como o projeto tá quase no término, aí vem gente lá atrás, porque o ser humano é péssimo pra ver o filme, o ser humano só vê a foto. Aí a galera tá assim, e aquele pacote de manutenção do projeto, tal? Aí eu só faço assim, peraí. Aí eu vou lá na minha caixa de e-mail, igual lenço de mágico, puxo tudo e falo, tá aqui. Ah, mas não podia ter acontecido, não podia ter sido assim, mas foi assim. Então, eu acho que, de novo, é essa ideia da mentalidade, cara. A gente tem que entender, assim, como fazer uma gestão de um projeto de software, de um projeto de tecnologia. E eu acho que o que é legal de estar inserido nesse ambiente tipo do Nubank é que essa habilidade, ô Felipe, você acaba desenvolvendo de uma forma muito inerente. Por exemplo, você não é o gestor do projeto, mas por você estar nesse ecossistema, você já vai desenvolver habilidades ali. Né? Você já vai absorvendo, assim, por osmose por estar próximo ali, que tipo assim, né, independente se você vai continuar no Nubank há muito tempo ou vai para um outro desafio, cara, essa habilidade, cara, você vai levar pro resto da vida, entendeu? E é isso que é legal de estar nesse ambiente respirando tecnologia, né? E você tava falando aí das caixinhas fechadas e tudo mais, cara, uma coisa que a gente tem lá no Nubank é, a gente sentiu que teve a dor do cliente, né? Tá doendo ali. Primeiro, tem um discovery analítico, né? Um discovery de negócios, que aí, normalmente, sou eu que faço no meu time, né? Os analistas de negócio. A gente vai mapear e fala assim, olha, a gente tem uma oportunidade aqui de X reais, uma oportunidade de liberar mais tantos clientes, uma oportunidade de prevenir tantos X reais de fraude. Então, beleza. Aí passa por um discovery de produto, né? A gente descobriu que tem essa dor. O que é que a gente pode fazer aqui dentro do Nubank em uma escala de produto? É uma tela nova? É mudar um botão? É um fluxo diferente dentro do aplicativo? O que é que a gente pode fazer aqui para mexer nisso? O discovery de produto acabou? O meu já está defasado. Porque já vieram outras oportunidades, já vieram outras coisas. A gente já iterou em cima do que eu trouxe, né? O meu foi só a primeira pecinha, né? Já tá com uma pecinha maior. Aí, certo, o discovery de produto acabou, vamos pro discovery técnico, né? O discovery de engenharia. Sim. Aí a engenharia vai falar, olha, essa solução... Aí o discovery de produto, aquilo que eu falei, nunca tem uma solução só. São umas 3, 4, um monte de matrizes e tal. Aí vai pra engenharia, a engenharia vai falar, esse caminho aqui talvez seja mais robusto que esse caminho aqui é um pouco mais difícil, porque tem que envolver outros times, né? Não sei lá o quê, tem serviços de outras galeras. Então, eles vão fazendo e já altera também um pouco. E no final, assim, nunca é o projeto lá do início, mas é um projeto muito melhor. Sim. Porque já foi iterado, já passou por várias pessoas que entendem mais do pedacinho que ela está adicionando ali. Vamos entregar muito mais valor com muito menos dependência no final, depois disso tudo. É porque essa ideia de trazer esse Double Diamond, né, que eu vou abrindo primeiro, depois eu faço a convergência, abro de novo, faço a convergência, não é todo mundo que faz, cara. E aí eu tava até conversando com o Felipe ontem. Essa realidade, cara, muito de empresas tech de São Paulo, Faria Lima e tudo mais, cara, isso não é a realidade do Brasil. Não é. Não mesmo. Só que assim, você, nós aqui, muitas vezes a gente vive numa bolha tecnológica que a gente acha que todas as empresas são assim. A gente estava refletindo isso ontem. Cara, a gente tem cliente que, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, o meu Instagram, como é um Instagram de tecnologia, tudo que eu estou consumindo muito, é só Copilot, N8N, Cursor, DeepSeek, só essas coisas, Manus, é só essas coisas. Cara, é porque o algoritmo ele é tão montado para mim, e ele quer que eu fique na plataforma, que ele vai ficar repetindo esses conteúdos. Mas, cara, é uma parcela muito ínfima do Brasil, do país, né, do nosso país inteiro, que tá olhando para essas coisas, cara. A gente chega cliente pra gente, cara, que até hoje tá preenchendo o formulário na mão. Na mão, né? Na mão. Tipo assim, o cara vai pro campo, literalmente com a prancheta, ele vai lá, preenche um monte de coisa, chega no escritório, às vezes ele pega o dado que tá aqui e bota no Excel, mas às vezes ele pega essa ficha aqui, cara, e bota no arquivo lá, ó, e morreu. Por quê? Porque aí ele precisa disso só pra, por exemplo, uma auditoria. Por exemplo, você fez... seja uma auditoria, realmente uma auditoria mesmo, ou seja uma auditoria de processo interno. Tipo assim, cara, você tá fazendo o checklist lá? Tô. Cadê? Tá aqui, a folha tá aqui. Ah, mas eu preciso do processo XPTO. Então volta depois do almoço que eu tenho que entrar no arquivo para poder olhar. Cara, tem muita empresa, cara, que ainda tá nesse cenário. A gente vê muita evolução de tecnologia, igual, por exemplo, muita coisa low code, né, que é
é uma parte que a gente investe muito lá na linha, até porque a gente entende, cara, que o low code, né, é igual uma palestra que a gente viu do diretor, eu não vou saber o nome dele, mas ele é diretor Latam de tecnologia também da Microsoft. A gente viu essa palestra na Rio Innovation Week ano passado. Ele tá falando de duas coisas, low code e IA. Ele falou, cara, low code, a ideia, principalmente com o Power Apps na Microsoft, é empoderar o usuário de negócio. Porque, por exemplo, eu também venho dessa realidade que eu vivi, que era, você tinha uma área de negócio que tinha uma dor, só que você não tinha corpo técnico para desenvolver solução para aquela dor. O que fazia? Mandava para TI ou mandava para um setor de inovação e falava assim, ó, eu tenho essa dor aqui, precisa resolver. O cara da TI ia falar o quê? Cara, vai cair num pool de ideias aqui e eu vou ter que priorizar. E muitas vezes a área, ela não é uma área core do negócio, alguma coisa que é aquela dor latente para resolver ou para priorizar. Então, essa ideia ela ia ficando no fundo desse pote. Ela nunca ia sair desse fundo desse pote. Então, na hora que você está falando de um Power Apps, que é uma tecnologia, né, uma suíte para desenvolvimento de tecnologia, que ela é homologada pela Microsoft, ela já está num ambiente, né, num ecossistema coeso da Microsoft, facilita muito. Porque é uma coisa que a gente vê lá, por exemplo, às vezes o cliente vem nessa ideia que o Felipe está falando, já pedindo a Neosordina para o médico, o cara já chega assim, não, eu já fiz uns testes aqui no GPT, não sei o quê, eu fiz uns testes no N8N aqui, integrei o WhatsApp, rodou. Rodou e assim, já fiz minha POC aqui e funciona. Eu falei, tu já conversou com a tua TI sobre implementar isso aí? Aí o cara, não, mas por que tem que conversar com a TI? Cara, os caras vão barrar, pô. Os caras vão barrar. Tipo assim, o que a TI menos quer é uma solução que vai ser heterogênea dentro desse ecossistema. Se você falar que é um desenvolvimento dentro da suíte Microsoft, você já tem as licenças, você já tem tudo. Então, assim, pro cara da TI é muito menos dor de cabeça. O cara da TI não quer dor de cabeça. O cara já quer, tá assim, integrado. cara, o cara quer sossego. Ele quer, assim, o banco em produção, tudo certo, para não ter dor de cabeça, ninguém, né, fazendo consulta em SQL direto em banco. O cara não quer nada disso, gente. O cara quer um negócio assim, eu quero sossego. Na hora que eu falo com ele, tipo assim, cara, a solução que eu tô te trazendo já é dentro da suíte Microsoft, dentro de um ecossistema coeso, é muito mais fácil. Porque assim, cara, chega numa empresa gigante aí, né, talvez não do ramo tech, porque o ramo tech tem mais esse viés de experimentação, mas fala lá que vai colocar, cara, qualquer coisa externa. A gente teve um cliente esses dias que a gente foi mandar uma tecnologia low code para ele, sem ser Microsoft, veio 1 milhão de questionamentos para responder. Então assim, o ponto é, cara, quando a gente tá falando de tecnologia, a gente tem que entender assim, eu tenho que ter uma noção muito clara disso que você falou. Eu tenho que entender muito o problema que eu quero resolver. Só que eu também tenho que entender assim, qual a ferramenta, mas dentro do meu contexto. Claro. Não adianta trazer coisa, eu vi na internet que funciona, eu vou trazer. Cara, você pode tentar. Eu já te falo, não vai funcionar. Tem empresas que vai conseguir, tem empresas que não vão. Então, assim, tem que ter muito essa ideia de uso mesmo, assim, contexto. E aí, esse diretor também estava falando muito sobre o uso de IA, né, que eu acho que é um ponto que a gente pode até falar um pouquinho mais. Não adianta tentar falar assim, cara, eu vou barrar o uso de IA na minha empresa, né, porque hoje em dia tem gente pegando um documento de faturamento da empresa, um Excel, alguma coisa, e jogando nos chats GPT da vida, o que for, expondo dado, LGPD e tudo mais. É muito melhor você conscientizar e treinar as pessoas, né, em termos de utilização da forma certa, do que tentar barrar. Então, assim, até mesmo aqui na Lean, né, a gente vem muito de um viés de capacitar pessoas, né? A empresa nasce nesse DNA. Recentemente, o Felipe deu um workshop, né, bem interessante na parte de agente de IA, até para explicar para as pessoas o que é isso. Porque, de novo... Desmistificar, né? Desmistificar, perfeito. A palavra é exatamente essa. Porque ainda, né, são os hypes. Agora o hype é agente de IA. Então tá todo mundo falando disso. Então a ideia do Felipe foi assim, galerinha, vou fazer um webinar aqui para vocês para explicar o que é isso, o que dá para fazer, até onde dá para ir. Então é muito de trazer isso. Só que é entender também, cara, que essas tecnologias e essas coisas hoje em dia, elas já estão em voga, tá todo mundo usando, entre aspas, porque a barreira de entrada está muito menor, mas também entender, assim, que não é o Brasil inteiro que está usando. Então tem muito espaço para a gente poder crescer nisso, mas eu acho que vem muito desse fomento de, né, eu tenho algumas empresas que são referência nisso e isso vai extrapolando. E eu acho que a IA, ela vai se tornar, em um momento, algo como uma calculadora. Bom, a calculadora a gente usa hoje sem pensar, assim, é uma ferramenta que a gente está ali, a gente sabe para que ela serve. Mas, ao mesmo tempo, qualquer coisa que eu coloque na calculadora, ela vai me trazer um resultado. Se esse resultado está certo ou errado, cabe ao operador da calculadora dizer, né? Se eu digitar lá qualquer número vezes qualquer número, vai
vai ter o resultado. Pra que você vai usar esse número? Não sei. A IA vai ser a mesma coisa. Você joga um monte de pergunta lá, ela vai te responder. Saber usar essas respostas, saber usar a IA no contexto certo, saber qual IA usar em cada contexto, aí sim que vai diferenciar os profissionais do futuro um do outro, sabe? Me prometeram É uma coisa errada aí. Falaram que ia resolver todos os meus problemas. Falaram que eu ia jogar lá, apertar um botão e tava tudo resolvido. Eu não assisti o webinar. Eu tava em reunião, não deu pra ver. Ué, eu achei que você tinha vendido isso pros clientes, não? É isso que você tem recebido? Cara, a gente recebeu uma demanda muito boa, né? Ela chegou e falou assim, cara, eu quero fazer isso aqui com agentes de IA. Mas por que você quer fazer? Não, porque a diretoria resolveu que agora a gente tem que implantar agente de IA, né? Mas pra quê? Não, tem que implantar. Agente por quê? de IA. Cara, Não, pra gerar diferencial competitivo. para gerar diferencial competitivo, né? E das falas todas aqui que a gente está conversando, cara, eu tô pensando aqui, eu acho que passa por dois pilares muito, que a gente acredita muito na Lean, que são pilares, né? Várias literaturas você vai achar esses pilares, mas que realmente é algo que a gente respira na Lean, que são pessoas, processos e tecnologia, né? E a tecnologia nesse tripé, ela é o terceiro colocado, né? E eu vejo, quando você estava falando aí, pensando nos clientes e tudo que a gente vive, é claro, a gente tem a oportunidade de ver muitos problemas diferentes, né? Como a gente é consultoria, desenvolvimento para terceiros. Então, a gente fala dos mais diversos assuntos, vê os mais diversos problemas. Mas tem uma coisa que é interessante, né, cara? Que é processo e pessoas. Que é do que você estava falando. Veja das suas falas como vocês têm clareza no processo para fazer uma solução, para fazer alguma coisa, né? Passa por você de negócio, depois vai ter outro discovery, vai ter o discovery da tecnologia, vão ter do produto, o seu de negócio, do produto, da tecnologia, né? O que a gente vê muitas vezes é algo o contrário. É a pessoa fazendo assim, cara, esse problema aqui, eu não quero contar para TI que eu vou resolver, eu não quero contar para o outro setor que eu vou resolver, eu só quero resolver, né? E aí, óbvio que vai, além das pessoas, vai na cultura da empresa também, que às vezes vai barrar, etc. Mas você vê que e aí as soluções a gente vê que elas ficam patinando, né? Por que as empresas não inovam? Por que as empresas, né, ficam patinando aí nos seus processos de inovação muitas vezes? Um dos pontos que eu acredito muito é esse, né? O cara tem um problema, em vez de sentar, né, várias cabeças e cada um, né, dar a sua opinião, não, a sua opinião assim, né, a sua opinião técnica ali, profissional, não, deixa aqui que eu resolvo, abraço ali, né? E aí não sai uma solução que atende todo mundo, não sai uma solução que realmente atende a empresa, e aí que são muitos projetos que se perdem, inclusive, né? Vai ter que refatorar ou vai ter que engavetar, né? Não vai ter resultado o projeto. E as pessoas, cara, elas eu vejo isso, né? Você tava falando de paixão pelo problema, né? Não, nasce até um pouquinho, às vezes, de ego ali, né? Não, vai ser do meu jeito, né? Vai ser como eu quero. Vai ser o jeito que eu pensei para resolver. O jeito que eu pensei para resolver, a né? Solução é a paixão pela solução, né? Eu lembro que eu fui desculpa te cortar, eu fui num evento de IA, deve ter uns 2 anos, mais ou menos. Foi naquele React da Microsoft? Não, né? Não, cara, foi um evento da Starts lá em São Paulo. Deve ter 1 ano e meio, acho que tem 1 ano e meio que eu fui nesse evento. E aí tinha vários palestrantes, cara, vários palestrantes. Galera da Meta, galera do Google, galera da IBM e o CTO do Nubank que tava lá. Mas de todas as palestras, a do cara do Nubank foi o que mais me impressionou. Me impressionou, cara, pela simplicidade. Sabe, eu vi várias coisas, uma galera fazendo. E aí tinha feira também, né? Fora do plenário das palestras. Aí, vários estandes lançando foguete pra Plutão, cara, lá com IA. A palestra do Nubank do cara, às vezes você conhece o que, sabe contar até melhor do que a gente, mas eu não lembro detalhes, mas a ideia era, como o Nubank tem muito essa cultura de atender muito rápido, né? De resolver o problema do cliente muito rápido, e às vezes o cara entra em contato com o Nubank para resolver um problema muito simples, né? Um problema que não tenha tanta urgência, pelo menos não da criticidade de uma fraude, de uma perda de cartão, e tem o cara que perde o cartão dele e precisa cancelar, né? Tem 2 SLAs ali necessários totalmente diferentes. Sim. E o Nubank tinha que tratar isso tudo, muitas vezes com pessoas, atendentes, né? Os caras colocaram IA no meio do caminho para quê? Para triar aquilo ali e direcionar. Cara, perdeu o cartão?
Então conecta direto com o atendente, né? É um problema mais simples, às vezes direciona o cara para o aplicativo. Cara, e o cara deu números lá, não lembro detalhes da época, mas assim, do ganho que isso trouxe, né, no atendimento lá de vocês. E se você for pensar, não é um caso, quando você olha para essa história, você não fala assim, nossa, que coisa impressionante, mas como resultado... Criando a roda de novo. Não, tá fazendo o básico bem feito. E eu achei muito, muito interessante essa clareza, né? Como é que você vê esse uso de IA lá no Nubank? O que você vê que vocês têm feito, que você pode comentar, e essa clareza de aplicação? Cara, o uso de IA é extremamente incentivado dentro do Nubank. Mas, que nem o Caio falou, tem toda uma estrutura de ensinar a usar a IA da melhor forma possível. Então, assim, a IA é meu estagiário pessoal. Revisão de texto, revisão de código, ajudar a ideação, ajudar um pouco em criação. Pô, a IA ajuda demais. Mas no final, eu pego, reviso tudo, dou o meu aval final e despacho para frente, sabe? Mas sim, é extremamente incentivada em todas as áreas. A gente tem acesso a diversas ferramentas já, diversos modelos, e constantemente a gente tem treinamentos em como melhorar o uso, como usos diferentes também. Tem workshops internos de, olha, usei a IA para fazer isso internamente no meu time e acredito que outros times possam usufruir dessa ideia. Então tá aqui como é que a gente fez e tá aqui como é que eu acho que outros times podem usar. Então tem essa troca de conhecimentos também que eu acho muito bacana, que também incentiva bastante o uso de IA. Mas aí uma coisa que, né, a gente fala... Uma vez eu participei de um processo seletivo da 99, tem muito tempo isso. E eu fiz uma entrevista lá com um minigênio. O cara era gerente, tinha 25 anos, eu era mais velho que o cara assim, ele era a pessoa que fazia propaganda da época da Udacity, quando a Udacity estava no Brasil e tudo mais. O cara fez estágio no Google, minigênio. E aí eu fui todo humilde, né? Passar as minhas experiências ali. Eu falei, cara, eu não fiz tanta coisa igual você e tudo mais. Tal. O cara, não, cara, me conta dos problemas que você resolveu, porque assim, existe muita genialidade na simplicidade. Eu nunca vou esquecer dessa palavra, né? Dessa frase, na verdade. Porque assim, qual que é o ponto? É um negócio que você falou que é básico. Cara, se eu tenho uma expectativa que as pessoas usem a IA certa, ou usem uma determinada ferramenta da forma certa, eu tenho que treinar esse time. Sim. Cara, é irreal e chega a ser surreal eu ter uma expectativa que o meu time vai ter determinado comportamento ou determinada skill técnica, sendo que eu não treinei esse time, né? Então, assim, fazendo até uma reflexão que agora essa frase trouxe para mim, porque é o seguinte, recentemente, aquela questão, Felipe, do marketing de over-delivery, né? Que é uma coisa que a gente fala muito interno lá na Link, que, assim, o over-delivery é uma coisa que está no nosso DNA, sabe? A gente acaba entregando sempre mais do que a gente combinou em contrato. Mas eu também, cara, assim, se eu tô fazendo a entrega do over-delivery, eu preciso contar para as pessoas que eu tô fazendo isso. Porque às vezes você faz o cliente ficar mal acostumado. Ele já tá, assim, acostumado naquele nível de atendimento, só que ele não consegue perceber o valor extra desse over-delivery. Só que assim, aí eu até parei com a Ananda e falei assim, cara, a gente tá fazendo esse marketing de uma forma que não tá melhor. A gente tinha que parar para poder fazer isso melhor. Aí a Ananda chegou assim, cara, mas a gente nunca parou para conversar com o time disso. Por exemplo, parou o time mesmo pra gente falar desse assunto. Foi, então nós vamos parar agora. Então, assim, é aquela mesma coisa. A gente estava numa expectativa de um comportamento que a gente nunca parou de uma forma realmente estruturada para poder trazer isso como uma pauta importante. A gente já tinha, né, igual o Felipe fala, catequese, sempre ali pensado esse ponto e tudo mais. Mas assim, cara, a gente viu que, cara, vamos parar as máquinas aqui, chamar o time todo para conversar sobre isso e mostrar a importância e o porquê. Porque, assim, se a gente não mostra o porquê das coisas para as pessoas, às vezes elas vão ter os comportamentos que a gente não tem, né, que a gente não está naquela expectativa, né? Às vezes a gente tem uma outra expectativa e o comportamento que a gente vê na prática é outro. Cara, mas eu não parei para poder mostrar para eles essa importância, eu não parei para capacitar, né? Então acho que é super importante, né, ter esse fomento do uso correto, né? Mas, de novo, aí é ambiente, aí é cultura, aí é fomento, né? E lá no Nubank isso rola, né? Rola, demais. Como eu falei, é extremamente incentivado. Se você quer trazer algo novo também, extremamente incentivado. Essa cultura não só do fomento, mas do compartilhamento de conhecimento, do ensinar o outro a fazer algo novo, é extremamente incentivado.
E eu tenho uma até minha curiosidade, né? A gente vê claramente, eu sou cliente do Nubank, inclusive ultravioleta, né? Ah, garoto. Aí sim. Diretor é diretor, pô. Os caras são bons de funil de cliente, Não, né? de aquisição. Os caras são bons. Pô, cheio de benefício aí, tem que aproveitar. Cheio de benefício. A conta na ponta do lápis vale a pena, viu? Tá vendo? Mas, cara, a gente vê nitidamente que o Nubank é uma empresa, apesar de hoje muito grande, é uma empresa ágil, porque todo dia você entra no aplicativo, tem um negócio novo, tem um negócio diferente, né? Você vê isso com clareza pelo aplicativo. E a gente sabe, né? A gente lida com desenvolvimento tecnológico, então a gente sabe o desafio que é entre você definir que aquilo é um problema que vai ser tratado até estar disponível para o cliente lá na ponta, né? Porque o Nubank, o que o Nubank entrega ali no final do dia? Entrega através do app, né? Na esmagadora, na maioria das vezes, para não falar totalmente. Então, assim, parece muito simples, né? Mas a gente sabe que não é. A gente que conhece o desenvolvimento, a gente sabe que não é, né? Tudo bem. Como que funciona o lado dos problemas internos dos times? Cara, eu tenho um problema, eu preciso melhorar meu processo, cada equipe melhora o seu, tem núcleo para isso, integração entre equipes. Conta pra gente um pouquinho. Cara, a gente trata os problemas internos como a gente trata a dor do cliente, né? A gente quer solucionar o problema. Qual é a dor que a gente está sentindo? De vez em quando, o problema de um time é solucionar a dor do outro time. Então, assim, não é o cliente diretamente, mas que ele vai ser afetado lá na frente, tá? Então, a gente tá aí, sim, tem muita integração de time. Lá a gente tem o Nubank é dividido em squads, né? Cada squad é responsável ou por um fluxo, ou por um produto, ou por uma tela até. Só que é um ambiente, e a gente sabe quem está do nosso lado. Então, assim, uma coisa que acontece com a gente, provavelmente está acontecendo com quem é do lado. A gente tem canais de comunicação muito abertos, as lideranças conversam constantemente, e, que eu falei, tá doendo? Vamos tentar solucionar aquela dor. Não vamos nos apaixonar pela solução, vamos nos apaixonar pelo problema, vamos interagir, envolver quem seja necessário. Precisa escalar? Escala. Precisa chamar outro time? Chama. Mas vamos tentar resolver da forma mais rápida, eficiente e simples possível. Né? E aí um outro ponto que acho também interessante, e até fazendo um paralelo com a gente lá, por exemplo, toda vez que a gente faz kick-off de projeto, eu acabo participando, né? Eu e a Ananda, a gente, né, que ela é minha para, a gente acaba fazendo os kick-offs juntos. Uma pergunta que eu sempre faço lá pro cliente é chegar assim, cara, o que tem que acontecer nesse projeto para no final desse projeto chegar para mim e falar assim, cara, deu certo. Né? Então, assim, como é que a gente mensura, tanto, né, de forma qualitativa quanto quantitativa, que o que você contratou a gente aqui para fazer deu certo, a gente atingiu os objetivos. Então, assim, lá é uma pauta muito forte dessa mensuração de impacto final. Cara, como é que eu tenho certeza que aquela ideia que eu tive lá atrás, aquele projeto lá, cumpriu o objetivo? Como é que vocês lidam com essa parte de mensurar impacto? Tá bom. Então, vamos dar um exemplo. Tem uma tela, qualquer no aplicativo do Nubank. E a gente está com uma hipótese, está com uma dor de cliente, que alterando essa tela, a gente vai conseguir sanar essa dor. Como é que a gente pode medir se alterar essa tela vai realmente sanar essa dor, né? Dá um exemplo hipotético aqui. 100 clientes passam nessa tela por dia. A gente pega 50 clientes, passa pela nova tela, que a gente acha que vai solucionar o problema, e os outros 50 passam pela tela controle, né? A tela antiga, né? E isso é um teste AB. A gente separa a população e mede as métricas principais. E aí, quais são as métricas principais? Pô, depende da tela. Pode ser só clique. Clique pode ser o suficiente para medir se o impacto se está sendo suficiente, né? A diferença de cliques entre a tela da nossa hipótese é muito maior do que a quantidade de cliques na tela da hipótese é muito maior do que a quantidade de cliques na tela de controle. Isso pode ser o suficiente, mas pode ser número de contratação de novos produtos, pode ser conversão daquela tela,
pode ser inúmeras coisas, né? Tempo que o cliente passa observando aquela tela, porque pode ser uma tela mais informativa, que a gente precisa chamar a atenção para alguma coisa. Então, o tempo que o cliente está ali é importante a gente mensurar também. E quando a gente divide os clientes em 2 grupos, a gente tem muito claramente quais são as diferenças que estão acontecendo. Porque o controle está ali, que é a experiência antiga, né? Que o cliente está tendo a dor. E a nossa hipótese, a nossa variante, o nosso tratamento, está tendo o que a gente quer testar naquela população. E aí, subtrai um do outro, você vai ter a diferença e a gente consegue mensurar em cliques, em quantos produtos, em revenue, quanto dinheiro aqueles clientes estão trazendo daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Então, a gente costuma ser bem experimental, tudo do Nubank é experimental. É muito capaz de você não conseguir ver a mesma tela 2 vezes no Nubank, de tantos experimentos que a gente roda em paralelo, inclusive, mas tudo isso funciona dentro de um ecossistema muito bem orquestrado em que um experimento não influencia o outro. Entendi. É porque eu acho que, né, isso corrobora muito com a impressão que a gente tem de uma empresa tech, né, muito ligada para o B2C, né, muito ligada de business to client, porque você tem uma base amostral em termos de usuário que você consegue né, dividir, segregar, fazer teste AB com grande facilidade. Né? O que a gente tem feito muito lá em termos de projetos B2B, né, mais para business to business mesmo, é muito numa lógica de as easy to be. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, que é, eu não posso ter um kickoff de projeto sem né, trazer para as pessoas a realidade de como que está o as-is. Né? E eu falo de indicador mesmo. Cara, quanto tempo você está levando nesse processo? Eu estou levando... E a gente tem situações lá, por exemplo, né, de cliente que chega e fala assim, cara, meu fechamento financeiro eu gasto 3 dias para fazer por mês. Eu gasto 24 horas úteis para fazer o fechamento financeiro todo mês. Não, esses rápidos, né? Não, tem casos piores, tem pior. Eu tô colocando um cenário médio aqui. Então, assim, por quê? Porque lá é tudo Excel, é tudo consolidado na mão, vai no SAP, extrai a base, cruza, PROC-V, cara, que é uma realidade que é muito distante da sua, entendeu? Até por causa de, com certeza, vocês terem um time lá muito mais proficiente em dados e tudo mais, mas a realidade que a gente atende aqui é o usuário de negócio que manja um pouco mais de Excel que a média, e ele trata tudo no braço. Ele, cara, o dado tá faltando, ele tem de cabeça o conhecimento de fazer alguns deparas, de tirar alguns dados. Esse dado vem com esse traço R aqui, eu tenho que tirar esse traço R na mão. E ele vai fazendo toda essa higienização, essa limpeza da base de dados para poder consolidar, fazer PROC-V, tabela dinâmica, um monte de coisa e entregar, né, o produto que ele tem que entregar todo mês. Então a gente sempre faz esse cheque de falar assim, cara, quanto tempo que você tem gastado? Ou quanto de, né, não sei, de prejuízo você tem medido que tem acontecido isso? Beleza. E qual que é a expectativa que a gente quer chegar lá no final? A expectativa é essa aqui. Só que se ele já dá um tiro muito irreal, a gente já vai, vamos, né, abaixar essa expectativa, porque assim, né, é igual a Amazon fala que vai entregar a sua compra daqui a 2 semanas. Mas ela entrega em 1 semana. Você fica o quê? Super feliz. Isso, mas se fosse o contrário, ela te dá uma expectativa, você ia ficar muito chateado. Exatamente. Então, né, ele sempre alarga essa expectativa, porque se ele entregar antes, ele garante uma satisfação. Então, é a mesma ideia da gente entender assim, cara, eu estou contratando com você aqui as expectativas do projeto. E na hora que a gente entrega, aí eu tenho um lastro de falar, lá no início, a gente conversou que o seu processo estava assim. Olha como é que está agora. E nada traz mais impacto e até mesmo, né, uma questão de LTV, né, de aumento de lifetime value dentro do cliente, né? Então, lifetime value, eu estou falando assim, né? O tempo que eu permaneço dentro da conta, o quanto que eu faturei, quanto que eu tive de revenue ali dentro, do que essa questão de ter um impacto mensurado positivo, porque isso aumenta a percepção de valor. Então, por exemplo, a gente estava em São Paulo agora em agosto, e um dos projetos que a gente fez no nosso cliente, me chamaram numa reunião lá, que eu achei que ia ter 2 pessoas, tinham 10 na reunião. E aí, o projeto que a gente entregou serviu para poder nos apresentar para esses outros stakeholders lá dentro. E o início da fala da cliente, né, ela já chegou e falou, o processo era assim, depois que a Aline entrou e entregou o projeto, né, o processo nosso aqui, em vez de estar gastando, né, lá no caso era 2 dias, agora está gastando 1h30. Pô, nada compra mais do que mostrar esse resultado. Então, acho que mostrar para a galera essa diferença, né, de um cenário B2C
né, que eu acho que é super legal você falar de teste AB e tudo mais, que é uma coisa que a gente já tinha uma expectativa, é diferente do lado do B2B, entendeu? Mas acho que tudo passa, cara, pela frase que você falou muito bem, ser apaixonado pelo problema não é pela solução, né? Porque nós somos apaixonados pelo problema do cliente, do nosso cliente, não pela solução. Tanto que a catequese lá na linha semanal, minimamente mensal, que acontece cara, nós não somos desenvolvedores de tecnologia. Nós somos solucionadores de problemas do cliente. Como, meu amigo? Vai depender. Hoje é com BI, é com desenvolvimento de software, é com RPA, que é automação de processo, agora cada vez mais com IA. Daqui a 6 meses pode ser só com IA? Tudo bem. Daqui a 6 meses pode ser com outro IA? Tudo bem. Mas problema, cara, vai sempre existir. Sim. Então, se a gente for apaixonado pela solução, né, a gente até para de inovar, inclusive, né? E quando você faz um teste AB, né, como você definiu bem o teste AB, né, pega uma amostragem e mostro para metade, pega uma nova tela e mostro para metade das pessoas e a outra tela para outra metade, cara, isso é puramente ser apaixonado pelo problema e não pela solução, porque aí não é a sua ideia, né? Não é a minha ideia, né? Você levanta hipótese e testa. E aí você tem também uma questão de validação, porque não cai no campo do subjetivo. Exatamente. Que é o pior problema. Quando você não tem dado, não tem métrica, aí, cara, nós estamos na guerra de opinião. E aí talvez vai ganhar a opinião de quem tem o maior capital político. É isso, pô. Entendeu? Então, assim, eu já vivi essa realidade, cara, de chegar assim, tá numa sala com uma reunião que todo mundo tinha o mesmo sentimento, tipo assim, cara, essa ideia não faz sentido nenhum, só que como ninguém, né, naquela oportunidade, ninguém trouxe dados, né, sólidos para mostrar impacto, o diretor chegou e falou assim, vocês não estão me mostrando nada, vai fazer valer a minha lei. O diretor chegou e falou, a gente tem várias camisas lá na linha, vamos mandar uma pra você. Escolha, você vai poder escolher. Uma delas é assim, se tem dados, vamos com dados, né? Exato. Se o que temos são opiniões, né? Vamos com a minha. Vamos com a minha, entendeu? Então assim, aí eu tive que sair da empresa, aí uma amiga minha teve que sentar, ela gastou tipo assim, uma semana pra fazer um PPT com dados estruturados, chegou e mostrou, falou, por dados e fatos, isso aqui que você tá colocando no processo não faz sentido. Aí o diretor falou, não, então agora a gente suspende. E é isso, cara, porque, de novo, traz um conforto de entender assim, cara, a gente tá tomando, né, aquela famosa frase, uma decisão informada por dados, né, uma data-driven decision. Então, na hora que a gente traz pro campo do dado, traz um conforto muito maior. Só que é uma coisa que a gente vê hoje em dia também, até na priorização de problemas a ser solucionado. Né? Vocês têm lá, com certeza, um framework muito mais bem estruturado que a maioria dos clientes que a gente atende em termos assim, cara, o recurso ele é sempre limitado, seja tempo, seja pessoas, seja dinheiro. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Beleza, até mesmo no Nubank ninguém tem um recurso infinito. Claro, então entender assim. Os projetos ficam pausados todo semestre, porque existem projetos que são maiores. Então a gente vai atacar os projetos maiores. Exato. É a lógica do Pareto também, cara. Vou entregar, e mesmo o projeto que foi elencado, eu não vou entregar ele todo. Eu vou entregar a parte para resolver uma situação, para colocar software em produção primeiro, e aí a gente vai iterando e vai vendo. Foi o que eu tava falando, né? Pô, vamos entregar aquele primeiro pedacinho que entrega os 70%, 80%. Exato. Depois a gente resolve o resto. Então, só que essa é a dificuldade, cara. Eu falo muito lá. O problema hoje não é tecnologia disponível. Tecnologia disponível, cara, tem sobrando. A questão é, cara, condução de um projeto de tecnologia. É entender como eu faço a melhor forma de implementar ideias, principalmente nesse viés de tecnologia. Porque até processo é uma dor muito grande de poder mexer. Porque aí, igual o Felipe falou também, entra fator de ego, entra sempre o fulaninho assim, mas eu sempre fiz assim. Aí você vai perguntar assim, cara, mas por que você faz assim? Falo, cara, eu sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Então assim, aí você conseguir lidar com o recurso humano, literalmente, é que é a parte que é dor de cabeça. E a cultura do Nubank nesse sentido é muito legal, né, cara? Porque quando você coloca dados, você vai minando todo esse lado que importa é a minha opinião. Né? Cara, a subjetividade. Azar da sua opinião, né? Sim, sim. E assim, a experimentação, que é muito comum lá, de vez em quando mostra que a hipótese está errada. E assim, pô, você pensou numa solução para aquele problema, implementou ela, mas ela não resolveu o problema. E assim, seu ego dói? Poderia doer. Mas não, a gente tem dados para provar ali que a gente está tomando a melhor decisão para o cliente. Continua, não está na melhor
experiência possível para ele, porque a gente sabe que tem uma dor, mas implementar outra e aumentar essa dor. Então, não, vamos continuar aqui, vamos iterar nas nossas hipóteses, vamos trazer outras soluções aí para tentar resolver a dor desse cliente. Esse é o outro viés de validar a hipótese que não necessariamente também as pessoas absorveram. É o seguinte, é uma hipótese. Essa hipótese pode dar errado. Uhum. E aí, por exemplo, o cliente muitas vezes ele não está disposto a correr o risco de errar. É o que eu falei da questão da previsibilidade. É um cenário totalmente incerto, totalmente imprevisível, mas ele quer uma solução que eu consiga propor e que vai dar certo. Eu tenho a garantia que vai dar certo. E do jeito que ele falou. Do jeito que ele falou, dentro do prazo que ele falou e tudo mais. Fazendo a roda quadrada que ele falou. Né? Exato, só que assim, por exemplo, principalmente agora nessa questão de agendiar, aquela proposta mesmo que a gente estava conversando ontem. Cara, tem chance de uma proposta grande não dar certo. E aí, tipo assim, na hora que você vai, senta com o cliente e fala assim, cara, tem garantia, eu não consigo te dar uma garantia que isso aqui vai funcionar. Pode dar errado. Pô, mas eu vou gastar esse dinheiro todo e ainda vai dar errado? É isso mesmo. O negócio da gente IA, cara, como tudo na vida, o ser humano é muito apressado, né? Uhum. E para qualquer tecnologia. Porque, assim, o cara, ele tem aquele problema, tem anos e anos, e aí agora que surgiu a gente de IA, ele fala assim, agora eu vou resolver da noite pro dia, né? O tal do começar pequeno não rola. E aí o problema, o cara ele se conta uma mentira porque tem fornecedor que vai chegar para ele e vai falar, não, vai resolver, eu vou fazer, vai funcionar, né? E não vai funcionar. Então o cara se ilude, né? Eu acho que o cara tem anos de mercado e ele se ilude e fala assim, não, eu vou acreditar nesse cara. Mas aí é um problema, assim, desde quando eu entrei na Lean, né, eu entrei muito na Lean para poder até salvar um pouco do tempo do Felipe, porque o Felipe estava muito na cadeira de engenharia, projetos e tudo mais. E eu lembro até hoje que um dos primeiros pontos que o Felipe falou assim, cara, não minta para o cliente, principalmente em termos de escopo técnico. Por quê? Cara, isso é uma bola que você está adiantando, mas ela vai dar uma volta do tamanho do mundo e ela vai estourar na sua cara. E o pior é o seguinte, não necessariamente ela vai estourar na sua, mas vai estourar no time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento vai vir em cima de você igual um louco, porque você prometeu uma coisa lá que não tinha, que era impossível de fazer. Então, assim, é melhor você chegar pro cara e falar assim, cara, não dá para fazer. Ou então, cara, isso aqui eu não trabalho, ou então assim, eu estou te colocando as condições. Pra gente poder fechar, precisa ir nessa linha aqui, essa linha, e tem chance de não dar certo. Então eu não quero. Então tá tudo bem. É o que mais acontece, né? O que mais acontece o cara fala assim, não, eu quero ser iludido por outra pessoa. Mas ele vai, tem cara que a gente olha, acaba a reunião e a gente fala assim, cara, esse cara vai voltar. E assim, ele vai voltar. Ou ele vai voltar, ou ele vai ser iludido e vai dar um problema, e aí ele vai voltar mais machucado. Geralmente quando ele volta é isso. Porque assim, cara, é o que eu falo lá, cara. A gente, né, por mais que pareça muito papo de, né, o pessoal fala papo de vendedor e tudo mais, cara, lá a gente tá muito preocupado, cara, em construir relacionamento. Porque assim, né, esse é outro ponto que o Felipe sempre falou. Existe uma diferença entre um comercial que a gente chama de transacional, que é o quê? Cara, você tem um projeto, você quer fazer o projeto, eu vou vender o projeto, vou implementar, te entrego, a gente aperta as mãos e sumiu. Cara, isso para mim é ruim, porque eu gasto todo um tempo para entender teu contexto, para entender o contexto da dor, e depois que eu resolvo e te entrego, eu tenho todo esse conhecimento já comigo. Aí você vai procurar uma outra parceria, cara, eu vou jogar isso aqui no lixo? Não faz sentido nem pra gente, nem pro cliente. Então, assim, é muito melhor a gente ir numa linha relacional. Eu aumento o meu LTV. Por quê? Eu também já tive meu custo, né, meu CAC, né, para poder, meu custo de aquisição de cliente, para poder trazer esse cliente para a base. Ou seja, teve marketing, teve um monte de coisa, teve posicionamento, teve SEO. Então, assim, eu já fiz todo esse esforço. Então, a gente tem um esforço muito grande na ponta para trazer esse cliente e um conhecimento, né, empírico e técnico aqui muito grande para desperdiçar. Então, é muito melhor eu manter esse cara na minha base, até porque, assim, né, para vender para ele também é muito mais fácil, porque eu já tenho um relacionamento comercial com ele, ele já me conhece, do que eu simplesmente, assim, cara, eu vou fechar tudo que eu tenho para fechar, independente se eu vou manter um relacionamento ou não. Cara, não faz sentido. Até porque, igual, né, a gente até conversou aqui, você falando sobre projetos de funil de aquisição, tudo mais que já estava envolvido. Cara, quando eu tô falando de funil de aquisição, eu tenho meu ICP, eu tenho meu cliente, meu perfil ideal de cliente. Por exemplo, do mesmo jeito que eu assim, com certeza o Nubank não é para todo mundo, e isso às vezes é difícil para as pessoas entenderem, né? Falar assim, cara, o Nubank não é para todo mundo. Cara, não é. Não existe nenhum produto ou projeto que é para todos. Não existe essa bala de prata.
Porque, por exemplo, o cara do Nubank, o senhorzinho que recebe a aposentadoria dele lá, que vai todo dia no Bradesco, todo dia no Itaú, receber na boca do caixa... Ele quer alguém para conversar ali, ele quer... cara a cara. Cara. A Às gente vezes não ele oferece isso. Exatamente. Então, assim, vocês não são a solução para esse cara. Então, não é para todo mundo, entendeu? É a mesma coisa que a gente fala lá. A Lean também, cara, não é para todo mundo. Porque, assim, vai ter cliente que não tem a noção nenhuma do que ele tá pedindo. Ele vai dar um trabalho gigante pra gente poder fazer toda essa catequese para poder contextualizar o cliente, entendeu? Às vezes o cliente também não vai ter budget, cara. Chega cliente pra gente com um budget, tipo assim, que é 10%, 5% do que um projeto típico nosso. Aí o cara chega assim, e tem outro cliente também que fala, mas eu achei na concorrência por 20% que vocês estão pedindo. Vai lá. Pode, mas pode ir tranquilo. Vai, eu vou estar te esperando aqui um tempo. Porque, cara, vai dar problema. Então, assim, eu também tive que passar por esse processo também, né, muito nessa transição de carreira, de entender isso, cara. Tipo assim, cara, não é para todo mundo. E tá tudo bem, entendeu? Eu acho que principalmente com a internet, né, é uma coisa que eu venho conversando com o Felipe também sobre a internet vir para exponencializar a experiência do ser humano, é muito entender assim, cara, hoje a ideia não é vender para todo mundo. Hoje em dia a ideia é a gente trabalhar nos nichos. Né? Eu tenho o meu nicho, eu sou muito bom no meu nicho e eu atendo o meu nicho. Pô, mas seu nicho ele tem muito menos pessoas. Mas, cara, é aquela analogia. Em vez de eu pescar num oceano que tem 1 milhão de peixes, eu tô pescando numa piscina. Mas, né, o volume dessa piscina é muito menor. Então, a chance de eu conseguir pegar esse peixe, ou converter esse cliente, é muito maior. Só que isso, né, vai vindo muito com analogia de mercado, de conversando com gente que trabalha com esse ponto. Entendeu? Então, eu acho que tem essa riqueza da gente poder estar fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? De trocar essa ideia. E se tá no seu nicho, acontece tudo isso que você falou, né? Aumentar a LTV, você já conhece ali, você consegue propor soluções que vão realmente agradar aquele cliente e vão resolver os problemas dele. Não, com certeza. Acho que é muito nessa linha de entender assim, cara, eu preciso trabalhar de uma forma mais inteligente. Eu acho que é uma coisa que vocês já fazem muito lá, mas é isso. Assim, se eu for na lógica de eu sempre fiz assim, né? Como é que é aquele negócio da Gabriela lá? Como é que é? Nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Cara, se for nessa linha, cara, você tá muito fadado a perder o seu negócio, né? É uma coisa que a gente vê nesses livros de gestão, né? Em termos assim, cara, você precisa ser a própria empresa que vai destruir o seu modelo de negócio. Porque se você mesmo não destruir, alguém vai. É melhor você mesmo destruir para você entender como reconstruir, iterar, PDCA e ficar melhor, do que você deixar um concorrente te destruir. Porque, às vezes, quando o concorrente te destruir, você não vai saber o porquê que você foi destruído. Se você mesmo, né, propõe uma autorreflexão para o seu modelo de gestão, seu modelo de trabalho, você vai ter muita oportunidade. Por exemplo, hoje lá, a gente está numa pauta muito de cada vez mais melhorar a gestão de projeto, a gestão de comunicação com os stakeholders. Como é que eu crio artefatos de controle e verificação nos pontos importantes do projeto? Como é que eu não deixo ninguém no escuro, né? Uma coisa que você lembra, né, Felipe, falando sobre assim, se eu tenho um projeto que eu tenho uma parte técnica e uma parte de comunicação, o que é melhor? Eu ter um técnico muito bom, uma comunicação mais ou menos, ou o contrário? Cara, eu ter uma comunicação melhor e um técnico mais ou menos, né? É óbvio que isso não é o ideal sempre é os dois no topo, mas é melhor ter uma comunicação acertada. Por quê? Porque pelo menos está todo mundo na mesma página do porquê que a gente está aqui. As expectativas estão iguais, né? Exato. Está todo mundo na mesma página. O set de expectativa está alinhado. Porque assim, uma coisa que a gente, por exemplo, quando o cliente chega assim e fala, cara, eu estou no escuro, eu não sei o que está acontecendo. Eu precisava de entender mais sobre até mesmo o que vocês estão entregando, documentação e tudo mais. Cara, isso tudo não é técnico, não é uma decisão, né? Não é a segunda parte desse Double Diamond de entender a stack que eu vou usar. Pô, eu vou criar um banco em SQL, eu vou criar uma noção de banco né, estruturado ou não, relacional ou não. Não é isso. É assim, cara, tá todo mundo gestão de expectativa, tá todo mundo na mesma página sobre isso aqui, sobre o que tá acontecendo, sobre os empecilhos. Quando a galera não tá todo mundo na mesma página, começa a ter atrito, começa a ter problema. E aí esses problemas, aí entra o fator sentimental, né? Tipo assim, cara, aí entra ego, aí entra mas... Você tá me deixando de lado. Você tá me deixando de lado, uma falta de atenção, entendeu? Porque as pessoas querem ser ouvidas. Então, assim, acaba sendo, cara, que toda vez também a gente tá falando de gestão de projeto, principalmente tecnologia, é o fator humano. Não tem pra onde fugir, não. Stack de tecnologia, de novo, tem aos montes. Mas o que a gente percebe lá dentro que é um diferencial é isso.
É olhar para o problema de fato, né? Cara, nós estamos atacando uma real dor, um real problema aqui, ou a gente está fazendo porque tomou um top-down de alguém, ou porque está na moda e tudo mais. Não, beleza, a gente tem a garantia que a gente está atendendo um problema de fato. Beleza. Então a gente já começa bem. Só que a gente, ao longo do projeto, a gente está mantendo todo mundo na mesma página de expectativa. É isso. Eu acho que se a gente seguir esse pragmático aqui, seja para projetos B2B, projeto B2C, eu acho que já é um excelente start, né, para poder começar. Solução de problema para a vida, né, cara? É isso. Sempre muito melhor. No fundo acaba sendo nessa linha. Você viu quando você falou de fluxo de caixa, exportado da SAP, a cara de fez assim. Mas é a realidade, a gente lida lá, pô. Cara, mas você vê que quando a empresa, né, no caso do Nubank, é muito focado no cliente, o resto das coisas elas vão se resolvendo como mágica, né? Mas assim, vai ser tudo resolvido em prol de deixar a galera pensando o dia inteiro no problema do cliente e não nesses problemas internos, né? E você vê que às vezes falta vontade, alinhamento, ter competição de por que esses problemas não são resolvidos. Porque departamento A quer resolver de um jeito, B de outro, né? Fica aquela coisa assim, falta tirar o foco, né, desse ego, cara. Se eu olhar lá pro problema do cliente mesmo, o resto disso aqui, como é que vai resolver, cara? Precisa ser resolvido, né? Sim. Então acho que essa também é uma mensagem bacana, né? A galera, tipo, cara, né? Eliminem os egos, né? Não foquem nos clientes. Mas não só eliminar ego, acho que uma coisa que o Felipe tava falando que acho que é importante é a criação e a manutenção do ambiente. Ou seja, eu quero um ambiente inovador, então eu vou cuidar desse ambiente. É como se fosse um terreno que eu quero plantar. Cara, então eu preciso arar a terra, eu preciso deixar tudo preparado para vir as sementes. Seja semente de ideia, seja semente de pessoa boa que entra e quer ficar. Ou seja, eu diminuo o turnover, eu mantenho os talentos, né? Já que eu estou fazendo um trabalho de aquisição de talentos, eu tenho que reter esses talentos, porque não adianta nada contratar um monte de gente que tem um turnover altíssimo. Então eu estou ali, literalmente, preparando todo um terreno, um ambiente, para que as sementes que eu vou jogar lá, seja de 10 pessoas, elas venham a florescer. Não adianta nada eu ter as melhores sementes se eu não preparei o ambiente. É a mesma lógica. Não então, rega a terra. Porque assim, se eu não preparei o ambiente, joguei as sementes lá, não estou regando, não estou cultivando, não estou, né, realmente cuidando dessa galera e dessas ideias também, porque, por exemplo, do mesmo jeito, eu posso ter um monte de ideia boa que eu não dou atenção, que ninguém parou para olhar, que ninguém olhou para fazer as verificações, que ninguém olhou para fazer experimentação dessas ideias, e a mesma coisa de talento. Cara, quantos casos a gente não vê aí, cara, de cara incrível na empresa que o cara sai. Por que o cara sai? Porque não cuidaram do cara, não olharam a pessoa, não deram atenção, não deram projetos, cara, instigantes, desafiadores e tudo mais. Ou seja, você tem uma joia rara lá que você não cuidou, aí ele vai sair, porque já que ele é um talento, ele vai acabar saindo. Então, assim, é uma coisa que eu vejo muito, assim, em termos de retenção de talento também, e até mesmo de utilização de ideias boas. Se você não tiver todo esse cuidado, e eu vejo muito, né, pelas falas que você está trazendo, até as impressões que eu tenho externas, lá vocês fazem muito esse trabalho, cara, de cuidar de gente, cuidar de ideia. Mas é óbvio que tem todo um trabalho da própria empresa de cultivar esse ambiente. Você falou assim, tem os treinamentos para IA. Quando eu entrei, eu não sabia nada de dados. Os caras me pegaram na mão e me capacitaram. Exatamente. Porque assim, é investimento, né, para diminuir turnover, ter uma pessoa mais qualificada para entregar mais valor, né? Então eu acho que as coisas estão caminhando muito, né, de novo, nessa parte de gestão de expectativa e tudo mais. E aí você quer ter uma empresa inovadora, como é que você mede essa inovação? Você falou 1 milhão de métricas, nosso papo inteiro aqui. Como mensurar, como medir, como é que a gente sabe que está indo para o caminho certo? Dados, né? Tem que ter dado em cima de tudo. Porque senão cai de novo nos objetivos, né? E aí, a gente até nem falou um pouco disso, né? Mas, por exemplo, quando você teve sua experiência lá também, lá no CPE, na parte de recrutamento, cara, eu preciso estar olhando também para métricas internas de gente, né? Por exemplo, a gente falou muito de atendimento para cliente e tudo mais, mas, por exemplo, cara, hoje a gente já fala de NPS, né? Que é um Employee NPS. Então, assim, como é que tá a satisfação do nosso time interno trabalhando aqui dentro? Cara, tá boa, tá ruim? Se eu não medir, eu não sei. Cara, então, como é que eu tô olhando também a questão de reconhecimento dessas pessoas? Eu tô fazendo one-on-one com esse time inteiro? Eu sei as dores? Eu tenho uma política estruturada de avaliação dessas pessoas? Então, assim, é uma coisa que a gente olha muito para o mercado dessa parte, né? E é uma coisa que eu discuto muito lá com
parando também em termos dos desenvolvedores mesmo, para a gente poder ter isso mais palpável, né? Entendeu? Só é gerido o que é mensurável, o que é medido. Exato. Então, assim, essa parte interna tem que ter dados também, tem que ter algum tipo de métrica ali para você comparar. Pô, esse último ano, como é que tá a satisfação interna aqui? Exato. Tá melhor do que a do ano passado? Por exemplo, uma coisa que a gente tem muito orgulho aqui também, por exemplo, o GPTW, né? A gente está sendo reconhecido ano a ano, né? Sendo uma das melhores empresas para se trabalhar dentro do nosso nicho, do nosso contexto. Mas, cara, é importante também esse olhar para dentro, porque às vezes você está olhando só para fora, só com expectativa para fora, e você não está olhando para quem é a máquina que vai entregar, né? Por exemplo, a gente fez uma reunião interna esses dias aí sobre um projeto que tá mais complicado. Os desenvolvedores chegou, cara, isso aqui tá complicadíssimo de mexer, o cliente dando dor de cabeça e tudo mais. Tá? Então, assim, você também criar um ambiente, né, psicologicamente seguro pra galera poder vir e trazer a real, ser sincero mesmo, é super importante, porque é o que você falou, é o cara se sentir, a pessoa se sentir ouvida, né? Então a gente abriu o microfone lá, o desenvolvedor falou, cara, tá muito ruim de trabalhar nesse projeto, mas eu entendo a necessidade, eu sei do contexto, mas tá ruim. Mas a gente, cara, então a gente vai tentar aqui trabalhar para melhorar os controles, melhorar as coisas, né? Muito relacionamento com o cliente, para ver se melhora também para você, que vai melhorar para todo mundo, né? Então, assim, né? Não adianta nada eu falar muito assim, pô, o Nubank atende muito bem o cliente. Mas, cara, esse atendimento muito bem ao cliente é um reflexo também interno. E se vocês estivessem todos insatisfeitos e tivessem o atendimento muito ruim, não ia ser bom, cara. Não ia ser bom. O processo começa a cair, aí já era. Não tem para onde fugir, né? Então, assim, eu acho que é ter um olhar holístico, né? A gente fala muito lá, de ter essa visão holística. Não adianta só, cara, eu estar olhando por uma coisa só. Infelizmente, tem que olhar para tudo. Se a gente quer estar ali né, jogando o melhor jogo possível, nesse jogo do infinito, eu preciso realmente estar olhando para tudo. Não tem para onde fugir. Isso aí, senhores. Poderíamos passar horas e horas aqui, né? Brincando, voaram 2 horas. Já foi, pra você ver, né? Daqui a pouco eu tô cobrando cachê de trabalho. Cara, é isso. Mas é assim mesmo. Filipão, e aí, recado final pra galera. Deixa aí pra galera que quer fazer transformação digital, quer realmente implementar a tecnologia. Uns recados. Últimos recados. Primeiro, mensurem tudo. A gente, acho que é o resumo disso. Tenha dados, que em cima de dados você consegue tomar decisões mais assertivas, né? E consegue experimentar, seja de qualquer forma que seja essa experimentação. E o segundo é que, tem 4 anos que eu tô no Nubank, eu tô, assim, muito dentro do meu mundinho ali, né? É bom essa conversa porque eu vi que fora também tem gente implementando soluções parecidas, usando os mesmos frameworks, tendo a mesma mentalidade em outras indústrias que eu não estou acostumado. É legal ver que, assim, essa cultura reverbera para fora do Nubank, com outras empresas. Obviamente, cada empresa tem sua cultura, mas que essa ideia o core da tecnologia, né, continua perpetuando aí para fora do mundinho que eu estou acostumado a ver. Bacana. E quem quiser te achar aí nas redes sociais, LinkedIn? LinkedIn tá como Felipe, F-E-L-I-P-P-E, tem 2 P's no meu nome, N Simões. E no Instagram tá como Lip Simões, se eu não me engano. Boa, garoto. É isso aí. Valeu, Caio. Filipão, obrigado. Felipe. Cara, prazer ter aqui.